Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Toda semana nós temos aqui um encontro marcado, seja 1, 2, 3, 4 ou até 7 dias de podcast. O importante é que semanalmente estamos aqui para trazer informação, conteúdo edificante e também algumas tretas, que sempre é bom, né? Polêmica sempre é bom, o contraditório é interessante, ouvir aquilo que nos contraria, que nos confronta, é legal também, nos faz pensar, nos analisar, ou nos faz ter mais convicção ainda daquilo que nós cremos, daquilo que nós acreditamos, dos nossos princípios e valores. Hoje não é diferente, porque iremos tratar de um assunto aqui que está totalmente em alta, um assunto muito sério. Na verdade, são dois assuntos. O primeiro assunto é o caso do P. Diddy, ou Puff Diddy, ou Didi, como você queira, né? Mas é o assunto que está em volta aí de Hollywood, é um dos assuntos mais comentados hoje mundialmente. Os dois assuntos, na verdade, né? Tanto o caso de Hollywood quanto a guerra no Oriente Médio com o ataque do Irã a Israel. E para essa conversa eu trago mais uma vez a esta mesa aqui um amigo, um irmão, um pastor a quem eu tenho muita admiração, respeito, carinho e estima. Alguém que tem carregado algo de Deus para esta geração e tem compartilhado com essa geração. Você pode procurá-lo na sequência aí em seus canais no YouTube. Estou falando do pastor Carlos Cardoso, o homem do Apocalipse na veia. Pastor Carlos, mais uma vez, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Paz, irmão Fábio, paz, todos nossos telespectadores. Falei bonito. Todos os nossos irmãos, é uma honra estar aqui no Eu Acredito, nesse canal que tem sido uma bênção para milhares de pessoas. E informação hoje eu digo que é o petróleo do momento, né? Quem sabe passar a informação da forma certa alcança muitas coisas, aí até a prosperidade. Verdade. E muita gente procura, né, pessoas sérias e canais sérios para seguir aquela linha de pensamento, se identifica. E a gente tem visto aí que o Eu Acredito tem atraído muita gente, e muita gente tem aí encontrado nesse canal muita informação boa e tem se edificado também na presença de Deus. E é uma honra estar aqui e fazer parte desse podcast. O senhor faz parte disso, pastor Carlos, sempre nos incentivou a continuar com o nosso trabalho e fica aqui a nossa palavra de gratidão, portanto. Hoje, para me ajudar mais uma vez aqui nesse bate-papo, alguém que está inteirado totalmente do assunto, Danilo Shoa, é o cara que faz aí os cortes do Eu Acredito Podcast, então toda a treta, todo o sensacionalismo aí das thumbnails e dos títulos, a responsabilidade é desse rapaz aqui, ó. É toda minha, né, Fábio? É ele que faz vocês me criticarem. Uma alegria. Obrigado, meu amigo. Tamo aí. Vamos bater esse papo legal. Acredito que tem muita coisa boa pra gente falar, extrairmos, aprendermos, fazer polêmica. Tem muita coisa. Hoje a tarde é toda nossa. Pastor Carlos Cardoso, a informação ela é muito boa, mas dentro da informação existe também muitas teorias, né? Como é que a gente consegue separar a informação de teoria? A gente tem dois gatilhos mental, né? Que um foi colocado pela CIA, que é a teoria da conspiração. Então, assim, existe um grupo de americanos que começaram a descobrir uma ordem que coordena entretenimento, música, política. E como houve uma especulação e eles chegaram muito próximos, você vê que todos os filmes começaram a colocar sobre teoria da conspiração. Então, é um gatilho mental que quando você vê um assunto muito polêmico, muito forte, a primeira coisa... Teoria da conspiração. Segunda é a questão hoje da fake news. Então, a fake news é outro gatilho mental. Então, o cérebro ele já está programado para não aceitar a verdade como ela é. Então, se a notícia ela é muito forte, o teu cérebro ele já é fake news. Vamos checar. E muitas das vezes, se você checar, você vai pensar, não, é fake news, porque você vai ver que a informação não está daquela forma. Mas quando você vai, por exemplo, informação, eu tive nos Estados Unidos, ainda existe muita liberdade de expressão na América. Então, na América ainda existe um filtro, existe também todo um filtro de informação, mas ainda se passa às claras. E quando você chega aqui na América Latina, você vê que já eles deturpam toda aquela informação e a pessoa, o que é verdade? E aí hoje,
a gente está no relativismo. Por exemplo, o assunto é muito sério e envolve muita gente. E aí, o que é o relativismo? Não existe verdade absoluta. Então, hoje se cria uma narrativa em cima de um assunto e eles vão até o fim naquela narrativa e daí fica dentro do relativismo. O que é verdade nisso tudo? E muitas vezes não existe verdade nenhuma e muitas vezes pode ser uma verdade absoluta. Então, essas narrativas geram um bombardeio na mente das pessoas, né? E como eu estudo sobre o assunto há 24 anos, existem coisas que estão acontecendo que não são teorias, que é uma realidade, né? Aqueles que foram taxados como que criaram teorias da conspiração, no decorrer do tempo, eles foram chamados de loucos e tal, e a gente percebe que os loucos, na verdade, éramos nós de não termos acreditado nele. Um deles é o Enéas, por exemplo, né? O Enéas, hoje todo mundo fala de Enéas como se fosse quem dera tivéssemos ouvido Enéas. Outro também é aquele Rubens do canal, Isso. Na época que lançou um monte de DVD prepare-se, né? E tal. Ele tinha anunciado aquela questão da doença mundial que ia dizimar centenas e milhares de pessoas ao redor do mundo. E na época, quem assistiu a teoria de conspiração, e alguns anos depois a gente viu se tornar uma realidade, né? Isso. Outro também muito forte, que é muito estudado, é o Olavo de Carvalho, né? Olavo de Carvalho. Ele anunciou todo o sistema político do Brasil, como a gente está vendo hoje, que existe muito teatro, né? Que nem a gente vê, o pessoal fala de política do Brasil. Ele já falava sobre isso, que nunca existiu esquerda, direita e centro no Brasil. Tudo trabalha para o mesmo sistema. E Olavo de Carvalho, ele sempre colocava a ideia do sistema, né? Ele falou, se você guerreia contra o sistema, você faz parte do sistema. A única forma de você não fazer parte do sistema é você criando o teu próprio sistema. Então, quer dizer, enquanto você está se degladiando, você está fazendo parte de algum sistema. E aí tem que tomar cuidado. E quando você sai fora do sistema e cria o teu próprio sistema, aí você está vivendo a tua verdade, porque você não está se iludindo com o que os outros estão pensando. Mas aí tem que tomar cuidado para não ser cooptado pelo sistema geral, né? De alguma forma, você está dentro do sistema. É isso daí. É uma coisa meio doida, né? Mas é uma realidade. Então, a gente vê... Eu só vou dar um exemplo, por exemplo. Existe um exemplo antes de entrar nesse assunto que entra muito em teoria. A gente fala de HAARP, de arma de mudança climática. Aí o pessoal já fala, teoria da conspiração, cara, da onde que existe armas no mundo que pode mudar o clima. Aí você tem Carnaval 2021, a Skol tirou a chuva de São Paulo e lançou para a Serra da Cantareira. Então, eles jogam um produto no espaço e a chuva vai para fora do local. Aí, se você pegar os agricultores do Brasil, estão fazendo chover na lavoura. Eles pegam a aeronave, tem vários vídeos na internet. Eles vão lá, jogam o produto, daqui a pouco a chuva desce. Aí você pega Dubai. Quem é que faz chover em Dubai? É arma de mudança climática. Então, eles jogam o produto, ligam e chove. Aí é só você imaginar. Se eles conseguem fazer chover no campo, se eles conseguem tirar chuva de cima de São Paulo por causa do carnaval, e se eles podem fazer chover em Dubai, existe um produto e existe uma arma de mudança climática. Agora, imagine se você joga isso em grande proporção. Você inunda um país. Aí vem os tsunamis. Isso daí. Aí você tem a HAARP no Brasil, fica no Maranhão. É só você colocar a HAARP, Brasil tá lá. No meio do Maranhão, um monte de antena da HAARP. Então, assim, não é teoria, mas o que o povo... É melhor eu acreditar que isso tudo é mentira do que entender que existe um plano em curso. Né? É mais cômodo acreditar que é só uma teoria, né? Do que se comprometer se comprometer com essas verdades. Porque com o passar do tempo você vai percebendo e vai puxando aquele fiozinho assim, você vai percebendo que tudo faz parte de um plano maior. Existe alguém que está comandando tudo isso por trás. Mas assim, ó, quem ouve sobre essa ideia aí da HAARP, de mudança climática, a primeira vez, a mente não consegue captar. Não. Fala, pô, é loucura. Não tem como. É teoria mesmo. Porque aonde... Quem é o Senhor do Tempo? Aí começa a espiritualizar. O Senhor do Tempo é Deus que comanda no clima. Isso, e tal. Mas quando você vai buscar, de fato, ver alguns vídeos, você fala, faz sentido. É igual essa questão aí de Hollywood. Surgiu, ao decorrer dos anos, muitas teorias que acontecia essas práticas através do rapper, mas ficou como teoria de conspiração. Aí agora, que está sendo investigado e muitos casos estão vindo à tona,
Hoje faz sentido, As né? coisas fizeram sentido, né? Até Fizeram. as Branquelas, né? O filme tão famoso já fazia menção às festas dele. E ninguém percebeu, ninguém viu. Principalmente quem não fazia parte daquele meio ali. Como que ia perceber Eles que fizeram uma sátira mostrando como ele é, até o comportamento. até o comportamento dele. Que muita doideira que acontecia na festa. E eles fizeram uma brincadeira ali, mas falando algo muito sério. Muito sério. A festa do branco, todo mundo tinha que estar branco. Só gente famosa, só gente rica, poderosa. Eles comprando pessoas, né? E existe, né? Você vê que o caso do Didi aí começou pela mulher dele, né? Que denunciou. E aí tem o vídeo dela sendo espancada por ele no hotel. O vídeo é uma prova. Ela processou ele e do nada ela silenciou, ela sumiu. Foi comprada. E aí as outras vieram, né? E o negócio é muito... na minha visão, ela é muito maior do que está se propagando, né? Porque envolve menores. Então envolve muita coisa. Dentro dessa indústria, né? Existe vários podcasts de próprios artistas que saíram do sistema, né? Falando sobre adrenocromo, né? Que é a droga que eles pegam um menor lá, na hora da adrenalina, eles tiram um líquido e eles aplicam, que é a droga do rejuvenescimento, né? Então, muitos artistas e políticos usam. Então, são informações que o povo vai dizer, não, isso, né? E aí vem a polêmica daquele monte de produto infantil no banheiro dele, né? Que foi achado mais de 1.000 frascos. 1.000 frascos. De óleo de neném dentro do banheiro dele. Então, assim, são coisas que você vai interligando. E aí vem a questão, né? Que antes dele teve outro. Que entre aspas, né, que foi o Steven, Jeff Spitten. Jeffrey, né? Antes do... Que tinha a ilha. Que tinha a ilha. A ilha. Aí você tem o filme O Som da Liberdade, que mostra essa realidade. a realidade da ilha. E tinha uma mulher negra que aliciava as crianças. Aí você tem, dentro de Hollywood, quem que levava as celebridades para a festa do Didi era a Ofra. É uma das maiores personalidades americanas. Então, existe coisas que estão por trás que não envolve só a questão de mulheres sendo agredidas, ou existem questões menores, existem questões de pequenos. E aí vem que muita gente está aderindo a essa questão, que ele cresceu muito, começou a ameaçar que não deveria, e o mesmo sistema que levantou está destruindo ele. Então não existia só mulheres vítimas, existiam mulheres coadjuvantes, então. Sim, que trabalhavam para que tudo aquilo ali acontecesse. Né? O filme O Som da Liberdade, por exemplo, ele foi... Ou tentaram silenciar esse filme nos Estados Unidos. De todas as formas. Tentaram paralisar e ninguém entendia na época o porquê. Agora está vindo à tona tudo isso aí e a gente começa a perceber que tem algo muito maior, que o rapper tem algo muito maior que essa indústria. Alguém que está por trás ali, que comanda tudo isso aí. Sim. E aí você vê, né, no caso do Steven lá, tinha celebridades e muitos políticos. A lista dele era muito grande, né? Que ia para a ilha. Então, dizem que ele se suicidou, né? A fala ele tirou a vida. Mas, a maioria que estuda sobre isso, ele foi morto para não denunciar. E aí você vê que já saiu aí que o Didi não está querendo comer na prisão, né? Porque está com medo de a comida vir envenenada. Então, ele sabe com quem ele mexeu, né? Que são pessoas super poderosas. E eu acredito que o negócio é muito mais sujo do que tem se colocado, né? Tem a questão do Michael Jackson também, né? Sim. A história que o Michael Jackson, na verdade, foi acusado e taxado praticamente um período da sua vida como PE, sim, dófilo, né? Então, aí agora, com toda essa investigação vindo à tona, o Michael Jackson, na verdade, estava fazendo um favor para as crianças, defender as crianças. Defender as crianças, tirando da garra do diabo, Foi né? a própria irmã dele, né? A irmã dele está falando agora, ela abriu a câmera e falou, né, que o irmão dela nunca... Todas as acusações... E foi por quê? Porque ele quis sair da Sony, que envolvia... Com a Sony, né? que envolvia o Didi, né? E aí, essa questão do Michael Jackson, né?
Você vê também que ele começou a falar demais e aí ele foi silenciado. Só que é bom, assim, antes de continuar, até estava pensando, por exemplo, tem um Paquito, né, da Xuxa falando também dos abusos que ocorria, Paquita, pessoal de Malhação. Então, tudo que envolve essa indústria envolve envolve tudo que o Didi está sendo acusado, né? Grandes celebridades, muitas das vezes, para chegar onde chegou, não só vendeu o corpo, como vendeu a alma. Então, é a busca pelo poder desenfreado, né? Então, existe essa questão nos bastidores de toda a questão de indústria de entretenimento, né? Não é só Hollywood. Sim, de tudo que distrai, né? Tudo que tira a atenção existe. E no Brasil, a Globo é um antro, né? Então, e isso existe os próprios artistas que saíram, né? A Hollywood brasileira seria a Globo, então. que manifesta tudo isso, né? Você quer ter fama, você vai ter que dançar como a banda toca, né? É que a gente sempre ouviu, né, desde que eu me converti, que para fazer parte ali de programação da Globo, principalmente as de mais audiência, tinha que fazer um pacto, né? O Projac é um terreiro de macumba, né? Isso todo mundo... Eu tive em Olambra, por exemplo, quando foi filmada aquela novela Alma Gêmea, eu fui pregar em Olambra. Tinha altares a demônios até no meio do mato. Ficou um peso em cima da cidade, um monte de crente brigando, não ia para a igreja, o pastor estava assim. Só foi eles entrar aqui, o mundo espiritual virou aquele peso espiritual. Então, tudo que envolve essa indústria, ela vem com muito satanismo, muito ocultismo, muito pacto e muita prostituição, né? Então, tudo está por trás. Então, a prostituição também está relacionada a uma espécie de ritual de pacto com o diabo, né? E com certeza, né? E aí você tem outra polêmica em torno do Didi, por exemplo. Primeiro que essa questão do Michael Jackson foi destruído por causa de ter saído da Sony e estar envolvido. Existe a polêmica do filho do Will Smith, né? Sim. Que o Will Smith beijando na boca do filho em todo momento, e ele levou o filho para a festa, e muitos aí, né? Aí eu vou dizer que pode ser uma teoria, né? Mas pode ser verdade que o próprio filho do Will Smith teve que dormir com ele, né? E estão relatando isso. Já tem áudio do filho do Will Smith falando, não diretamente, mas que passou por muitos momentos constrangedores ao lado do pai, que machucaram ele, feriram ele. Então você vê que é um assunto. Aí você tem Brad Pitt, você tem Beyoncé, você tem os rappers americanos todos comiam na mesa do cara. E você sabe que tudo isso envolve... Leonardo DiCaprio, né? Leonardo DiCaprio. Daí você vê que tudo isso envolve, né, um sincronismo aí com o mal, né? E você sabe que a música, por exemplo, ele era o cara da música, né? Era o rei do hip hop. A música é uma frequência, né? A música é energia, né? Platão dizia, você quer conhecer um povo, descubra a música que ele está ouvindo. Que a música, ela traz um monte de quebra de paradigma. Por exemplo, o Brasil, esse ano, o funk se transformou num objeto cultural. Então, o funk é uma depravação. Sim. Não existe cultura no funk. Existe destruição da família, existe liberalismo, orgias. Erotização, prostituição. Tudo que está envolvendo essa sociedade envolve a destruição do caráter da pessoa. E a música, ela tem um poder de influenciar uma pessoa. E quando se fala de festa, fala de música, né? Então, a partir desse pensamento aí, o senhor acredita que nessas reuniões seria uma espécie de culto ao diabo envolvendo orgias, sexo, envolvendo drogas, junto com as músicas profanas? Seria uma espécie de culto? É uma adoração aberta. Aí você vai aos 5 pecados capitais, né? Tudo sendo manifesto, e quem é cultuado através dos 5 pecados capitais é as trevas. É as trevas. Então, você vê que era algo assim, que acontecia, que todos sabiam,
né, participavam, e agora eles estão usando ele para expor tudo isso. Então, aí existe a outra teoria, e aí essa que muita gente está dizendo que essa podridão dos Estados Unidos e Hollywood seria limpa, e um dos cabeças dessa limpa seria Donald Trump. Ele seria um dos cabeças para limpar ou ele seria usado? Que envolveria a política. Você vê que bem no momento agora, isso é bom destacar, que a maioria das pessoas que está do lado do Didi são democratas, são do lado da Kamala Harris. É isso aí. Então você não tem ali alguém... E há quem diz que ela frequentava essas festas, né? Tem fotos dela nas Sim, festas. tem fotos. Então, veja bem, e ela é a pessoa que ama tirar fetos, tirar pequenos do ventre. A Kamala Harris, além de tudo, ela é a cabeça da agenda de tirar pequenos de mulheres que estão gerando. Então, assim, aí você vê que você não vê um republicano no meio. Você só tem democrata. E aí muita gente está dizendo que isso é uma manifestação que vai pender para o lado do Trump, porque, por mais que não pareça, os Estados Unidos é um país conservador. Então existe gente poderosa que quer fazer uma limpeza da podridão. Dessa podridão para trazer um equilíbrio. Então, o sistema trabalha pelo caos, né? Primeiro eles formam um caos e depois estabelece uma ordem. Então, quer dizer, eles manifestam a podridão, que gera um caos. Imagine, o Denzel Washington disse que o que está acontecendo em Hollywood, quem não tiver Deus não vai suportar. Que é muito espiritual o que está acontecendo. Né? É. Então, veja que a ideia do que está acontecendo, existe uma questão, porque você não vê republicano no meio. Você só vê os democratas que representam a esquerda mundial. E todos estão sendo expostos. E eles estão sendo expostos. Então, eles estão dizendo que isso também tem a ver muito com a política, que é dia 5 de novembro. Eleição americana. Então, existe tudo isso. Mas nisso aí, só para compreendermos melhor, o Trump está envolvido nessa limpeza e ele está ciente realmente que sempre houve essa podridão? Ou existe gente mais poderosa do que o próprio Trump que está envolvido nessa podridão e está usando o Trump agora como uma arma de limpeza? Na realidade, o Trump é um personagem na história. É um fantoche, então. Que trabalha ali pro que vai acontecer. A gente não pode colocar o poder em Trump porque existe poderes maiores do que ele. Como existia, por exemplo, talvez o Didi se achava o maior da música mundial e ninguém iria tirar ele do trono. A partir do momento que ele começou a ameaçar, ele foi silenciado. Então, existe o limite do poder, né? E Trump, como foi presidente americano, você sabe que o presidente americano ele tem informações de tudo, da CIA. Só para você ter ideia, o poder da CIA, né? Aqui em Bombinhas, a criança iria cometer um ataque na escola, a CIA ligou para a Polícia Civil em Bombinhas, Santa Catarina, e anunciou e conseguiram deter a criança antes do ataque. Por causa que as informações dela estavam ligadas à Alemanha nazista. Então, assim, você vê que existe gatilhos na internet e que existe a CIA, sabe o que está acontecendo aqui no Brasil. Aí você tem o Mossad de Israel, que detectou uma célula de agentes do Hamas no Brasil. Então, se eles conseguem achar uma pulga no palheiro, uma agulha no palheiro, como uma criança querendo cometer um ataque no Brasil, imagine o que eles não sabem dentro do sistema americano. E todas as pessoas influentes, elas são expostas dentro desse sistema, né? Não existe privacidade. Então, automaticamente, elas são monitoradas e vigiadas. Então, dentro disso daí, seria também um jogo agora por Trump voltar para o poder? Sim, e aí entra essa questão de eles expor o que são os democratas para que aqueles que são tradicionais, né? Que são conservadores, pense bem no que estão fazendo para o futuro americano. Então, o caso do rap, do Tire aí, é só uma fumaça que cortina realmente... Tirando a atenção do que de fato está acontecendo. Pô. Mas a pergunta que fica nisso aí, é bom ou ruim o Trump ficar no poder? Porque aí o Trump... Porque assim, eu penso... a mesma coisa se é bom ou ruim o Marçal ficar em São Paulo. Né? É bom ou ruim? Porque fica isso, né? O cara faz parte de um plano... Porque aí, aqui, ó, até falar direito isso para não parecer errado.
Mas o cara, o mal aí, né? O demônio aí do Didi, se torna também uma vítima, ao mesmo tempo, de um sistema muito maior. Eles dão tudo para ele. E depois eles derrubam. Enquanto ele obedece, né? E depois eles vão e derrubam. Você não presta mais. E isso acontece todos os dias. Quantas pessoas aparecem e somem? Elas têm um boom meteórico quando você vê o cara. Não, esse cara vai... Daqui a pouco ele desaparece porque o próprio sistema... A gente tem aí, vamos colocar no Brasil, luva de pedreiro, cadê? O mendigo. O mendigo. Verdade. Ele sumiu, né? Então, o que acontece? É um momento. E o momento dele foi desde a década de 90, velho. Então, é muito tempo no poder, conhece muito, sabe muito, andou na linha por muito tempo. E agora é o dito boi de piranha. Quando se fala de cortina de fumaça, o que é o boi de piranha, né? Quando o boiadeiro quer passar com a boiada, ele leva lá pro canto um boi, sangra ele, que tem piranha no rio. As piranhas vão lá devorar o boi que está sangrando. E a boiada passa por trás. Rapaz, isso é forte. Então, o Didi está sangrando lá, exposto, né? Enquanto o real plano está acontecendo aqui por trás. E muita gente está se salvando e vão silenciar. Eu já falei em live que eu acredito que o futuro dele, se ele sair, ele vai ser totalmente silenciado. Que nem o Valdemar Costa Neto, quando foi preso. Ninguém ouve mais falar de Valdemar Costa Neto. Ele sumiu. Que eles silenciaram ele. Ou ele vai ser morto. Como o Steven, que tinha a ilha, que tinha o nome... Que era muito poderoso também. Então, o futuro é... Ou ele vai aparecer morto, ou ele vai... Quando voltar, ele... É outra pessoa, acabou. né? É igual o próprio Jim Carrey, Eles que começou a denunciar o que acontecia em Hollywood. De repente, o cara ficou meio... Mel Gibson, depois o filme... Demência, né? A Paixão de Cristo. E aí, como é que eles destroem uma pessoa? Como? Louco. É um louco. Então, ou é demência e eles vão isolar, e eles criam, hoje a Deep Web consegue criar um vídeo teu se prostituindo, gritando, falando coisa, e não é você. Né? Eu não sei se você já viu como é que os pedó agenciam crianças, eles se colocam ali como uma mulher, começa a conversar e a criança começa a pensar que é uma mulher ali, por trás é um homem. E você olhando, você nunca vai imaginar que existe um homem por trás daquela mulher que está aliciando um pequeno. Então, assim, existem muitas coisas que... Então, para acabar com... Que nem a questão do Michael Jackson, que diz que a Ofra assumiu o posicionamento de ficar batendo nele, que foi o que a irmã do Michael Jackson falou, né? Sim. E quem levava as pessoas para as festas do Didi, as maiores celebridades, era a Ofra. Loucura isso, né? É coisa de filme, né? Não é uma coisa ligar ao sistema? E ela começou a bater no Michael Jackson como ele fosse o pior ser humano do mundo. Denunciando e tal. Então, se cria uma narrativa em cima da pessoa, destrói. É porque, querendo ou não, acaba... E eles usam uma estratégia conforme a personalidade da pessoa, né? Até porque o Michael Jackson, ele sempre foi um pouquinho estranho, o comportamento, o jeito... Ter mudado a cor. Ter mudado a cor, o rosto dele ter ficado tipo como uma personalidade de um filme de terror, realmente. E aí a pessoa vem e aquilo ali pega. Aí as pessoas acabam tendo uma aversão contra a outra pessoa e não dá crédito para aquilo que ele está denunciando, falando como verdade, né? Hoje mesmo. Quem estava dando mais crédito pro Jim Carrey? Porque estava lunático, estava doido e tal. Mas isso porque ele havia começado a fazer uma denúncia sobre esses rituais, esses cultos, né? É aí que essa indústria, né? Que a indústria da mídia, tudo é criado com um propósito. Então, assim, eu me lembro agora dando estudo de mensagem subliminar de desenho animado. Então, por exemplo, a gente tem que pensar quem é que faz o desenho, quem é que faz o filme, quem é que faz a música, quem é que faz a série. Existe uma cabeça por trás. Então, aquilo não foi feito para você dar risada. Todo filme, toda série, todo desenho animado, todo brinquedo, toda roupa, ela tem uma mensagem. Ela tem um código ali e tem uma pregação em cima daquilo dali. Então, quando você vê, eles viram de perto o que é isso, né? E aí você querer denunciar, existe o dono de tudo isso. Então, quem é que comanda a mídia? Eu falo, por exemplo, o que é a logo da Globo, a logo da Band, a logo da Record e a logo do SBT?
é o olho de Horus. Todas as TVs, ela é o olho de Horus. O olho de Horus, que é o olho que está na nota de $1. Então, qualquer mídia hoje, ela é controlada pelo olho de Lúcifer, que é o olho que tudo vê. O olho de Lúcifer é o olho que, na teologia, a gente diz que é o olho que está chorando pelos que não estão ao seu alcance, os cristãos e os judeus. Então, veja que o olho está em tudo. Então, é como se fosse uma presença satânica em tudo que está envolvido. A indústria da música, a indústria da moda, a indústria do brinquedo, a indústria do filme, da novela, da série, tudo tá o olho lá. Essas informações mexem, sabe? A moleque, né? Não, é porque assim, você começa a olhar para tudo e desconfiar de tudo. Pô. Todos os filmes. Por exemplo, teve uma época, hoje nem tanto mais, mas teve uma época que tinha muito aquelas mensagens dos filmes da Disney. Subliminares. Que aquelas, você tinha que procurar, né? E tal. E tinha muitas pregações. Teve um tempo que isso deu uma hypada no Brasil. Aí deu uma queda, sumiu isso aí. Mas aí você falando isso aí agora, me fez lembrar, pô. Os filmes, os desenhos, as séries, as roupas que mano... Tudo faz parte de um plano. O Josué processado. Ele foi um dos primeiros a começar a fazer essas denúncias, né? E hoje, por que foi silenciado? Porque eles já não estão escondendo mais, né? É aí que está. Hoje o demônio está lá, né? Por exemplo, você tem a Ravena, por exemplo, que é a filha do diabo no Jovem Titã, né? Hoje você tem Lúcifer, que tem um terapeuta. Então, você vê que o mal... O mal, dentro da lógica satanista do espiritismo, é que Lúcifer é o filho pródigo. E que, no final, o bem e o mal andarão juntos. Então, pode ver que Lúcifer, na série Lúcifer, ele é se colocado como um coitadinho. Tu assistiu a série Lúcifer? Eu não assisti. Alguns capítulos. Na Azul, voando na Azul. Eu vi. Então, assim, é uma coisa que você começa... Porque até para o povo católico, o padre Fábio de Mello diz, eu vou parar de assistir ele, porque senão eu vou querer ajudar ele ainda. É que na série... Com paixão, né? Você vê que ele se vitimiza. Ele é o filho de Deus rebelde que brigou com o pai, pô. Então, que é o filho pródigo. Que é o filho pródigo. E o inferno... Ele larga o inferno para vir para a Terra e ele começa a ter esse relacionamento com os humanos. E a ideia da série é, ele não é tão mal assim. Isso. Na verdade, ele é vítima desse Deus tirano. E veja que a programação preditiva, que a gente chama, ela vem de muito tempo. O mal está se transformando em bom. Então, assim, as pessoas não percebem. Por exemplo, meu malvado favorito. Você já viu o mal ser favorito? Não. Quem são os mísseis? Todos. Primeira coisa que aparece no meu malvado favorito, agora até foi lançado a primeira palavra que aparece em todos os filmes, Illuminati. É a primeira palavra. E no primeiro filme, eles começam lá no dinossauro e vem quando ela grita, livre estou. Ela tira a luva da mão esquerda e joga. Quando ela joga, vê, ela não tem luva na mão direita. Bafomé tá assim, ó. Razão e emoção. Ela tira a luva da emoção, tipo, eu vou botar para fora o meu desejo, e ela grita, livre estou. No momento que ela grita, o espelho quebra no céu e cai os cacos na terra. No livro, A Rainha do Gelo, ela explica que quando as pessoas pegam o caco do espelho e olham para dentro do espelho, a pessoa enxerga o demônio que está dentro dela. Então, Frozen... Então, veja. Aquele desenho da Frozen que faz tanto sucesso no meio das crianças essa mensagem que eles estão passando. É satanismo. Então, veja bem. Aí, se você pegar... A gente está pegando coisa para criança. Agora, imagine uma música com uma programação preditiva na mente de milhares de jovens, né? E o Didi influenciou a música americana. Os jovens amam, né? Então, assim, a música, o filme, a série... Né? Eu até quero indicar a todos aqui assistir o filme aí, o dia Depois de Amanhã, da Netflix, que fala do possível acontecimento de um apagão cibernético nos Estados Unidos, né? E veja que é uma mensagem, sabe de quem? O filme O Mundo Depois de Nós. Depois de Nós, né? O Mundo Depois de Nós. Nossa, que filme, velho. Quem é o produtor do filme? Quem está lá como diretor coadjuvante? Barack Obama e Michelle Obama. É mesmo. Esse filme da Netflix? Eles estão como diretores que os Teslas filme. Isso, que os Teslas... Fica descontrolados e tal. E
o que me chocou é que quando o Biden começou aquela pressão para o Biden existir, o primeiro nome que surgiu foi a Michelle Obama. Foi. Sim. Não foi a Kamala. E a Michelle não quis. Ela abriu mão. E ela teria muito mais força que a Kamala Harris. Sim. Então, veja bem, por ela não aceitar, eu falei isso em live, é muito provável que o filme se torne uma realidade. Por quê? Porque no filme, um diretor lá do sistema bancário, ele libera todo o dinheiro para um político e todos os poderosos saem da América. E a América fica desconectada e entra numa guerra civil. Então, assim, e também tem outro filme que foi lançado, a Guerra Civil nos Estados Unidos, até tem um artista brasileiro. Então, por que Barack Obama aparece? Tá lá, quando você começa a assistir o filme, vai aparecer o Barack Obama. Porque ele deixou uma mensagem ao mundo. Aquilo é uma mensagem preditiva. Qual tipo de mensagem? Que os Estados Unidos vai colapsar, vai ter um apagão cibernético nos Estados Unidos. E um apagão de internet na América reflete o mundo, né? É pior do que uma guerra nuclear. E no filme, não sei se você lembra, você assistiu? Que eles jogaram um monte de papel vindo do espaço, com mensagem, não dava para entender se era coreana, da Coreia do Norte ou da China. Que eles começam a achar que é uma guerra... Isso, que era a China que gerou aquele apagão. Então, começou a se jogar e a Coreia do Norte está lançando um monte de balão com lixo na Coreia do Sul, semelhante ao filme. Então, existe uma mensagem sendo propagada. Então, eles anunciam através de toda a indústria, né? Que Mas por que eles anunciam? Esse anunciar seria uma espécie de entretenimento para eles? Sim, para anunciar o que vai acontecer. Ou para a pessoa, o que acontece quando eles anunciam tão claramente? Como é que o cérebro da pessoa trabalha? Teoria. Isso nunca vai acontecer. Então, o cérebro ele trabalha dentro de uma programação. Ele acredita, não, isso é coisa de filme. Que nem a questão, não é coisa de filme? Envolvendo artistas, você vê, a Beyoncé perdeu 4 milhões de seguidores. Imagina. 4 milhões de seguidores. E disso tudo aí, o mundo praticamente está lamentando pelo Justin Bieber, né? Sim. Uma vítima, né? Foi. E tem os vídeos. Sim. E a questão é que tem fatos, né? Da exploração, da pressão. Só que, se você for trazer, por exemplo, no Brasil, os rappers brasileiros, os caras do funk brasileiro, eles também vendem a alma. Você vê as histórias deles, as humilhações que passaram, as negações, os não. Sim. Né? E ali permaneceram, ficar mendigando uma oportunidade. Então, isso existe em toda essa indústria, né? Porque quem comanda, e ainda mais música, né? Eu não sei se vocês são músicos. Não. Por exemplo, a gente tem músicos em igreja. Você sabe que é uma das áreas muito atacada em qualquer... Porque música envolve o céu, né? E o que o diabo ele quer é a adoração para ele. E através da música, né? A gente tem aí a capa da Vogue com a Beyoncé montada num cavalo vermelho. Você também tem a capa da Vogue daquela Rihanna? loira, Não, da Lady Gaga. Lady Gaga. Lady Gaga propagando o transhumanismo, né? Ela com a metade do corpo, com um robô e outra parte... Aí você tem... Os shows da Madonna são um ritual, um né? ritual e orgias sexuais. Então, assim... É demais isso. Então, assim, quando você olha para tudo isso, é como um culto à carne. E o culto à carne é o culto aos demônios, né? O diabo se alimenta da carne humana. Tem um clipe também da Anitta, né? Saindo como a senhora do deserto. E aí entra ela em live, né? E participou. Alguns dizem que não é a festa de branco que ela participou, mas ela participou de festa com o Didi. E a Anitta explodiu e na minha opinião, sem poder de expressão nenhum na música. Ela explodiu porque ela entrou e ela é macumbeira declarada, né? E ela teve essa explosão a nível mundial, né? Sim. A Anitta se tornou um nome... E os shows dela, ela envolve o olho de Horus, envolve pirâmide, envolve orgia, envolve... Então ela entrou para esse mundo aí. Entrou. E por isso que foi chamada. Então, existem os cabeças, né? Que atraem e prendem as pessoas nesse mundo que é tenebroso, né? Então, e aí, pode continuar. Aí você vê, por exemplo, hoje, entra essa questão, que é um assunto polêmico. Crente pode ouvir música secular?
E aí? Então, Mas diante de tudo, por exemplo, existe um posicionamento de que música é música e tal, depende do que você ouve, legal. Mas ouvindo isso aí, sabendo um pouco do que acontece por trás dessa indústria, cara, o posicionamento de um cristão é de que não deveria se ouvir isso aí. entendendo que música faz parte de um culto, De um seja culto. a Deus ou seja ao diabo, então não tem meio termo, né? Não tem, música pô. é vibração pura, né? Aí entra essa questão, a gente fala muito de energia, mas, por exemplo, nosso corpo é 80% água. E a água, ela, se você colocar partícula de água que começa a tocar, ela começa a se movimentar, ela cria forma diante da música. Então, a música influencia na nossa personalidade, influencia no nosso comportamento. Então, vejo que é mais espiritual do que muita gente imagina. Então, um jovem hoje que ouve funk, a vida dele é depravada. Porque aquilo está mudando o comportamento dele. Se você ouve, por exemplo, a Rainha da Sofrência, que foi a Marília Mendonça. morreu, cheio de mensagem preditiva. Ela estava com aquela roupa branca e preta lá, que foi o Cristiano Araújo morreu com a mesma uma mensagem, né? Ela morreu numa cachoeira, né? Por mais que ela se declarava cristã, mas a cachoeira é o lugar que se oferece o quê? Oferendas aos demônios. Mas a música dela era para fazer a pessoa ficar depressiva. Tinha uma mensagem. Tinha uma Pessoas mensagem que de usam sofrimento. rap, racionais, essas paradas aí. Você pode ver o mundo que a pessoa é envolvida, pô. Ela divide a sociedade e leva, né? E tem muita gente que, influenciada por música, faz... Aí você vai numa rave, por exemplo, música eletrônica, tá todo mundo agitado ali, pirado, a pessoa sai de si. Aí vem a droga, a pessoa perde a consciência. E a música, a música e a droga, ela influencia Então, veja que toda essa indústria, existe o ocultismo e o satanismo por trás. Então, dentro da sua percepção, um cristão, servo de Deus, não deveria ouvir música secular, música mundana? Não deveria. Nem tipo. Nem dependendo da letra, se a letra é inocente, fala de amor para um casal, não. Todas fazem parte dessa indústria. Tem que sair de lá. Né? Música ela te influencia direto ou indiretamente, né? Para essa geração, é a coisa mais natural um cristão ouvir música. Mas, particularmente, a Bíblia diz, eu fico no que Paulo disse, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não vou me deixar dominar por nada, né? Então, muitas das vezes é uma porta que se abre que pode te levar a muitas coisas, né? Só que existe aquela questão do crente, né? Não te corta. Não, fica à vontade. Só pode me cortar aqui. Eu não posso crente, cortar. O cristão como eu, por exemplo, né? Eu já tive em casa de pessoas que bebem vinho, né? E aí é a coisa mais natural o pessoal dizer, eu não bebo vinho. Por quê? Porque eu vim da cocaína, eu vim da droga. Então, é gatilho, né? Não existe beber um gole. Mas eu fui liberto e tal. Não. E se eu tiver num momento ruim, com a minha autoestima baixa, e eu tomo um copo, e tomo 2... Tomo uma garrafa. E é isso, porque na vida que nós vivíamos, não existia beber um copo. Não existia cheirar uma bucha de cocaína. Então, assim, é um gatilho que vai te conduzir a muitas outras coisas. Então o que é melhor? É lícito? Muitas vezes é lícito. Mas não me convém porque eu sei que eu posso se tornar um escravo de novo. Aonde está o poder da liberdade? O poder da liberdade não está no que você poder fazer o que você quer. O poder da liberdade está no poder de escolha. Eu escolho ser livre. Eu não quero mais ser escravo. Então, e uma música, né, por mais que ela seja linda, tem uma melodia e uma letra linda. Ela pode me levar a outra música, e pode me levar a outros costumes, e pode me levar a pensamentos que vão me levar para longe de Deus. Então, a minha mente, a Bíblia diz, né, que quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós temos a mente de Cristo. Eu sempre me pergunto, se Cristo estivesse aqui, ele ouviria? Né? Em seus passos, o que faria Jesus, né? Que entra no secularismo. A questão da igreja, ela abrir essas portas para o naturalismo, coisa natural, é horrendo. Por exemplo, você vê a Deolane. Ela não foi presa mas ela fez um culto quando chegou em casa. E todo mundo você envolver gospel nisso, né? E você vê que a pastora dela, que é aquela lá do Recife lá,
A Renálida. Renálida. Tá processando aquele O Ítalo. Porque ele pediu tempo. Ela foi cobrar 150. Ela cobrou R$150 do Ítalo. O Ítalo ficou escandalizado. E só um detalhe, ele né? deu uma BMW, ele deu uma BM, né? Deu a igreja, deu. Ele ficou horrorizado. Falou, tá Isso. me cobrando R$150. E só um detalhe, né? A E aí internet... você vê o mundo gospel. As celebridades, né? Elas têm os seus profetas de estimação. É. E colocam isso como gospel. E não é gospel. Isso é podridão, isso é mentira, isso envolve muita coisa. Mas a Deolane não fez um culto de ação de graça por ter saído da cadeia daí? Não é louvável isso? O polêmico, eu tô dizendo é envolver. A minha questão é um culto, ela foi adorar a Deus. Agora ela abriu mão de todos os crimes. Porque ninguém vai, por mais que ela se declare inocente, o Silvio Santos trabalhou uma vida toda e deixou 2 bilhões. Ela, em poucos anos depois que o Kevin morreu, 2 bilhões. Então, num país que mais de 90% ganha 2 salários mínimos no máximo, você vê que há uma... É. E aí você vê ela com o pai dos ladrões, dizendo que estava estourada agora, quando ela foi com o presidente. Então você vê que existe coisas que não são lícitas. Então, assim, a questão de ela temer a Deus, se houver uma conversão, abandono de pecado. Não seria o início disso? De uma mudança de vida? Eu não acredito porque ela já estava envolvida no gospel. Ela já declarava ela como pastora e nunca parou de ostentar e viver a vida que... Ela até tinha recebido uma profecia do profeta lá do Rio, né? É outro também que o Salles, né? É. A gente vê... Então você vê... Mas o que eu quero dizer? Você vê o que a Globo fez com... Cadê aquela cantora... Cadê Damares, depois que foi pra Sony? Sumiu, né? Sumiu. Cadê aquela... Fica tranquilo. A Camry também. Cadê? Ela foi pra Sony. E quem é por trás do dono da Sony envolve Globo. Rapaz, falando nisso, até a Massal, depois que foi pra Sony, tava no auge, deu uma... Desaparece. Faz sentido. Verdade. O Marçal estava vivendo um Porque estouro. eles explodem e aí eles... É a mesma coisa que vender alma. Ela Eles chegou aí ganham- pra Sony ou foi pra MK? Não, a Massal chegou aí pra Sony, não chegou? Não sei. Não sei. Eu sei que... Deixa eu conferir essa informação. Eu sei que, a partir do momento que você vai... Veja, quem é que comanda? Então, ou você se adequa ou você vai ser silenciado. Acabou. Você vai ganhar muito dinheiro. Né? É por isso, daí, quando eles voltam para caminhar fora desse estrelato de cantar em auditório... Ah, mas o evangelho está sendo anunciado. Está sendo anunciado. Eu não estou tirando mérito, mas eu estou dizendo que existe uma secularização do evangelho. Por exemplo, o Didi se declara cristão. Sim, ele foi... Um dos pastores mais poderosos da América. É, o pastor... Isso é verdade, o pastor T.D. Jakes, né? Que é um dos grandes pastores mundial hoje, tem uma baita de uma igreja em Dallas, né? Orientava e aconselhava o Didi, né? Ele até, no início das investigações, deu testemunho do Didi dizendo que era um bom moço, bom rapaz, esforçado, e que estava no caminho certo. O T.D. Jakes, né? Que é um grande Uma referência no mundo inteiro. Mundial. Não é só nos Estados Unidos. Claro que lá ele tem um grande peso, mas ele é conhecido e reconhecido no mundo inteiro, pô. Mas a pergunta que fica, alguém que se auto-intitula como cristão, sou cristão, é capaz de fazer o que as investigações estão dizendo que o Didi estava fazendo? Então, é aí que entra essa questão da secularização, né? O nome hoje, ser gospel, é meio que popular hoje. Né? A gente teve a polêmica aí do troféu lá para os artistas. E a menina que explodiu, que foi a Aine, não foi convidada. Foi uma das músicas mais ouvidas, né? Que ela cantou o quê? O Evangelho de Fariseu. E ela explodiu. E ela não ser reconhecida mostra que tudo que ela cantou é uma verdade. Né? E o cristianismo, essa secularização... o que é a igreja e o mundo ser a mesma coisa. Não haver diferença. Eu sou evangélico. Eu vou no culto no domingo, mas eu vou no barzinho, eu ouço música. E isso não me condena, entre aspas. Mas eu não consigo ver evangelho nisso. Evangelho é mudança de vida, né? Nós temos outra questão, a Simária, né? A Simone.
A Simone se declara evangélica, o marido prega, ela vai na igreja, canta. Mas aí você vê música, você vê o palco, você vê o que ela propaga. A mensagem que ela carrega nas músicas também, né? Então, por quê? Músico canta o que vende. Então, que a gente não pode misturar carreira, né? O Wesley Safadão se declara evangélico. Safadão também. Já deveria ter trocado o nome, pelo menos, né? Pô, Safadão, né? Cristão. Vamos ouvir o louvor com o irmão Safadão aqui. Não fica legal, não, né? Então, assim, mas o que leva essas pessoas a esse evangelho, né? Que não é evangelho, é a secularização. E aí você vê que existe uma influência. Aí você vê, a gente tem as pessoas que estavam no nosso meio e saíram. Por exemplo, Priscila Alcântara, o J.A., né? Que aí teve outro que saiu e voltou, porque não deu certo lá fora. Sim. Então você vê que... E na América, aí você pega Elvis, você pega a família do Michael Jackson, talvez a origem do Didi, a origem de Beyoncé. Foi aonde? Na igreja. Foi na igreja. Talvez E olha para onde caíram. Caíram para orgia, caíram por fama, poder e o diabo trouxe para ele a adoração. Ô, pastor, mas dentro disso aí, o senhor acredita mesmo que existem essas celebridades, esses cantores que se tornaram ídolos mundiais, que fizeram pactos com o diabo mesmo para ter fama? Existe depoimentos deles mesmo, né? O problema é esse. Eles mesmos se declarando adoradores de Lúcifer. Então não tem... A própria letra da música deles, em algum momento, vai enaltecer as trevas e nunca a luz, né? Então, não existe hoje. Tudo existe um sistema. E isso está no meio... Eu não vou citar a gravadora, mas, por exemplo, a gente tem o André e Felipe, não tem? Tem. Famoso, canta muito, não estou dizendo... Mas quando a gravadora eles queriam gravar uma dupla que cantasse sertanejo. E um amigo meu, até vai estar em Santa Catarina agora comigo, ele teve lá na gravadora e a produtora disse, eu quero gravar uma dupla de sertanejo. Eu tenho uma dupla aqui, mas eles são muito feios. Eles não têm expressão. E aí esse produtor amigo meu, que é compositor de todos eles, eu tenho esses meninos aqui lá de Curitiba e tal, e enfiou o André e Felipe. Por causa da presença física. Então, o gospel, a indústria gospel... Tem isso também. Tem. Na verdade... E a Kemily não gravou com uma gravadora aí por causa da... Ela falou isso já. É por causa da aparência. Na verdade, tem gravadores... Isso aqui é fato. Existem pessoas que chegam até certas gravadoras... Talento, inocente, crente, e chega lá e desvia. Desvia, porque a hora que vê o que é por trás é só dinheiro. Tem teste de sofá em gravadoras gospel, irmão. É a mesma coisa. Porque então, muita existe gente... uma podridão muito grande nesse comércio gospel aí brasileiro. O gospel movimenta 6 bi no Brasil. 6 bilhões. Então, aí, por exemplo, teve a polêmica, a gente tá num monte de polêmica, mas tudo envolve música. O Agenor Duque e a Ana Paula Valadão, né? Da venda do lenço. A Ana Paula ficou escandalizada, tal. Mas o Agenor Duque falou uma verdade. Você veio aqui cantar porque que ela falou povo pobre, dando R$100 para comprar o lenço. Você veio aqui por causa do cachê. Você não veio aqui para adorar. E aí, quem conhece de perto fala, mas é verdade também, né? Então, na minha visão, os dois estão errados. Um vendeu o lenço... E o outro de querer expor algo que ele tá ali por causa de dinheiro. E daí ainda o Genor falou, quem pagou teu cachê foi esse povo que você chamou de pobre. Rapaz, e não deixa de ser um fato, né? Fatos e verdades, né? Fatos e verdades, né? Porque o que ele falou é verdade. E o que ela falou é verdade. Ele não mentiu, pô. A gente volta nesse assunto aqui, mas precisamos voltar aqui nesse assunto. O senhor comentou aí sobre o Ítalo Santos e muita gente, a internet, na verdade, depois desse caso em Hollywood, isso no mundo, cada país... tem agenciadores que buscam pessoas para oferecer uma proposta de sucesso, de uma carreira, enfim. E a internet aqui no Brasil está pedindo uma investigação até desse influencer Ítalo Santos, que anualmente também ele traz jovens talentos, adolescentes, para uma casa, e eles ficam dentro dessa casa aí por 7 dias. O senhor já ouviu falar disso também, né?
fica dentro dessa casa aí por 7 dias fechado, adolescentes fazendo vídeos sensuais, com danças com letras eróticas e tal. Seria uma realidade que acontece diante dos nossos olhos e a gente não percebe? Sempre esteve, né? A questão é que sempre esteve. É bom que todos entendam que o que acontece nos Estados Unidos acontece em qualquer lugar do mundo. Né? Para a pessoa ter fama e poder, ela vai ter que se aliançar a um sistema. E, infelizmente, a gente está chegando no nível, né, que no gospel está da mesma forma. Existe um grupo que coordena, que olha, né? E aí você pega hoje no gospel até pregadores, né, que não esteja pregando uma mensagem light, uma mensagem leve. Ele também não é levado para os eventos. Então, hoje existe... O que é isso? São sistemas que determinam o que pode se cantar, o que pode se falar, o que pode se dizer. E tudo isso traz uma influência nas massas, né? Então, o caso do Didi faz a gente abrir um leque de pensamento que vai muito além do que Hollywood sempre foi essa porta de lixo, né? De lixo. Os casos de crianças desaparecidas no mundo. Onde estão as crianças desaparecidas da ilha de Marajó? Na verdade, será que continuam as investigações em Marajó? A África some muito. Aldeias indígenas. Na aldeia indígena, muitas vezes, é doado. Os pais mesmo que doam. Então, assim, aí entra a questão de... E na América, não é propagado. Esse é um dos países que mais some menores do mundo. E principalmente, os pais fiquem ligados aí dia 31 de outubro, que é Halloween. É a festa que elas são oferecidas mesmo a Lúcifer. E é o período que mais some menores na América. Então, por exemplo, eu tive lá na... Não foi na Flórida. Eu tive lá onde o Will Smith gravou aquela série lá. Do lado Pedaço? Do Maluco do Pedaço. Qual é o nome lá? Eu tive lá. Eu sei que eles têm um sistema de Filadélfia. Na Filadélfia. Eles têm um sistema lá, por exemplo, se uma criança desaparece, automaticamente todos os celulares recebem uma mensagem e muitas vezes na mensagem vem a imagem do carro que a criança foi levada. E você anda e daí tem os painéis divulgando a imagem também para que a criança seja achada mais rápido possível. Porque some muito. E aí você tem... se nunca você ouviu falar sobre adrenocromo, estude sobre isso, né? Que é a droga do rejuvenescimento. E existe a questão dos rituais e dos sacrifícios e das coisas que são feitas com esses menores, que tem coisas que a gente não pode nem falar aqui, mas que é uma realidade. Esse adrenocrome é uma substância que rejuvenesce? Rejuvenesce. E isso através das crianças? Através do líquido. Eles geram uma adrenalina na criança antes de tirar a vida e eles arrancam o líquido dela e aplicam aquela adrenalina que gera a substância. Essa adrenalina na criança? Na criança. Porque gera essa substância. E aí eles arrancam bem na hora que a pessoa ela tá toda amedrontada. Eles arrancam. Mas essa droga funciona mesmo? Sim. Porque se você olhar para alguns artistas com 80 anos... Olha o Brad Pitt. Não, o Dini, todos... Eu vi uma foto dele junto com o Tupac lá, em 94. Eu falei, cara, é o mesmo cara? Porque, tipo assim, são quase 30 anos depois e o cara não envelheceu. O próprio Will Smith também não... Will Smith, pô? Bill Clinton, família Clinton, tem isso, né? Tem aquela história da pizzaria americana lá em Nova York, que é para isso. Existem muitas coisas, né? Que aí entra essas questões, entra uma comédia, entra as branquelas, para que a pessoa pense, isso aí é só... Teoria. O próprio Biden já está parecendo um robô, Sim. né? E o Biden também é envolvido muito nisso. Na verdade, ele já foi acusado diversas vezes da prática de pedó, várias imagens. Né? Diante de tantas informações, tanta coisa, qual é o cuidado que a gente tem que ter de... existe realmente todo um sistema por trás de tudo que acontece no mundo, mas qual é esse cuidado de não fugir do que é real e do que não é real? Como é que o cristão deve se comportar diante disso aí?
É boa pergunta. Aí eu vou lembrar do Olavo de Carvalho. Você tem que criar... Na realidade, o cristão não precisa criar o seu próprio sistema, né? O cristão, a gente é a igreja, os tirados para fora. Sim. Então, o que é ser igreja? É tirado para fora do mundo para o governo de Deus, para representar o governo de Deus. Então, a gente já tem o nosso próprio sistema. E o nosso próprio sistema ele é baseado em princípios, que não estão ligados ao mundo, mas sim a tudo que a Bíblia ensina, né? E aí, por exemplo, Colossenses 3, né? O que Paulo diz? Pensai nas coisas que são de cima e buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Aí as pessoas dizem, mas eu vivo aqui na terra. Mas nada te impede de viver com o pé na terra, mas com a mente celestial. E uma mente celestial quebra todas as trevas da terra, né? Então, o cristão, ele tem que ser bíblico. Essa é a questão. Está na Bíblia, a Bíblia permite, a Bíblia deixa, a Bíblia... E aí, quando você vai ver o padrão bíblico, é radical. Existe radicalismo. Se você amar essa vida, você vai perder a tua. Se você amar tudo isso, se tudo isso te atrai... Agora, se você abrir mão de tudo isso que o mundo te oferece, influenciado pelas trevas, você vai ganhar. É radical, não é? Agora, de tantas informações que a gente ouve aí sobre o mundo espiritual, tomando conta de tudo, o mundo espiritual do lado das trevas, né? E aqui no Brasil, às vezes, a gente fica em umas discussões, umas brigas bobas, ao invés de apontar as nossas armas espirituais para o lado que importa realmente, né? As armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus para destruição das fortalezas, mas enquanto isso nós queremos destruir o nosso irmão, destruir denominação, destruir alguém que de fato está fazendo alguma coisa pelo rei e pelo reino, né? Na realidade, existe coisas que precisam ser expostas. Sim. Né? Por exemplo, se eu ver você indo para o abismo, pelo teu pensamento errado por exemplo, eu tenho base para dizer que você está errado, eu tenho que... Sim. E muitas vezes, se eu chegar até você e você não ouve, muitas vezes Jesus diz, chama vai lá e corrige, chama um amigo, se não ouvir, chama o sacerdote. E o que é isso? É expor a situação para que seja tratado. Então, tem coisas no Brasil que precisam ser tratadas. Por exemplo, a gente falou aqui da pastora, falou do Eduardo Salles. Sim. Que isso precisa ser exposto, que eles não estão produzindo crescimento no reino, eles estão produzindo um evangelho prostituto, um evangelho sem comprometimento, um evangelho sem cruz, um evangelho sem santidade, um evangelho que pode tudo, né? Existe rave gospel na igreja do Eduardo Salles. Na minha visão, isso é a minha visão, né? A igreja nunca precisou imitar o mundo em nada. Eu concordo. As seitas, heresias e os hereges precisam ser combatidos, né? Então... Mas às vezes a gente fica em um sistema batendo, tipo, porque a parede é preta. Poxa. Sim, aí existem os extremos, né? Porque o cara tá de tênis no púlpito. Aí é extremo, né? Eu também concordo aí, né? Porque a igreja usa barba. E a outra não usa. Então a gente fica nessas... Deixa de expor o que deveria ser exposto, que são esses extremos, rave dentro da igreja, falsos profetas e tantas outras coisas, adultério, essa máfia gospel, e bate em coisas que são banais, pô. Que não traz edificação Que não traz nenhum tipo de edificação. E aí, volta aquele assunto de pegar um boi, sangrar, tirar a atenção... E ninguém percebe o que está acontecendo com a igreja brasileira é uma vergonha, pô. Diante de tantos casos, a igreja brasileira está perdendo entre aspas, a moral por conta desses caras, esses falsos profetas, profeta do Pix. Vira chacota, irmão. Eu tive uma experiência, agora minha esposa foi na cabeleireira, ela não é cristã. Aí ela foi no culto, aí tava lá um revelador, chamou ela, revelou um monte de gente, daí no final... ele fez um voto lá, num valor alto, e era um dinheiro que ela tinha para a conta, foi lá e... Primeiro que ela falou que parece que ficou apagada, né? Depois ela tomou consciência, daí ficou emocionada pelo que foi falado, e ela fez. Aí a sensação dela no outro dia é muito forte. Que se fosse puro, se fosse evangelho, geraria nela alegria e prazer de tudo que ela fez. Mas ela se sentiu um lixo e muito mal. Porque
ela percebeu que simplesmente não tinha nada de evangelho naquilo, né? Porque ela já conhecia a palavra e tal, não está frequentando. E ela, o que eu fiz? Então, foi o poder de persuasão do cara. E como essa mulher se sentiu um lixo de ter saído de um culto, de ter feito parte, porque muita gente fala, mas não teve fé, não teve... Não, simplesmente, na minha visão, ela está certa, ela foi enganada. Da forma que ela expôs a situação, houve um engano ali. Então, foi a emoção do momento, que nos bastidores, infelizmente, acaba sabendo. Revela um, deu certo, chama no voto, a oferta vai vir. E tem essa questão de hipnose também, né? E tem um cara, por exemplo, o Salles mesmo, tem um obreiro dele denunciando ele agora de como ele usava os próprios anjos lá para ir buscar informação, para ele revelar nome, CPF. E esse obreiro está denunciando, é um aplicativo que ele usava, que ele coloca o nome da pessoa ali e aparece tudo da pessoa. Então, assim, não é desacreditar, porque eu sou espiritual e eu acredito. Se uma jumenta falou com o profeta, eu acredito que Deus fala. Mas a fala de Deus, ela leva o homem ao arrependimento e uma mudança de vida. Eu vi esse vídeo desse obreiro aí, mas a pergunta que fica, por que só denunciar agora? Alguma coisa não foi... É aí que entra. Qual foi o interesse dele que não foi feito? Fez parte, aí vem, sai e denuncia. Eu acho assim, ó, o cara é a mesma coisa de gente que fez parte lá de festa de Hollywood. Ganhou muito dinheiro, fez fama... agora quer sair fora. Agora, tipo, é claro, existem rappers e artistas que nunca fizeram parte e sempre tentou fazer denúncia. Só não tiveram crédito, como o Eminem, o 50 Cent, sempre fez denúncia. O próprio Justin Bieber, nas músicas dele. Teve uma música que ele praticamente contou tudo através do videoclipe, o que acontecia nas festas lá do Didi. A música do banquete, O da Leste, eu vi um negão beijando a boca do Justin Bieber. Do Justin, né, que ele fala. Sim. Então... E foi morto. E foi morto, né? Assassinado. Agora, tipo assim, tem outros que fazem parte, nunca denunciam enquanto tá lá e depois que sai, o que aconteceu? Igual esse obreiro aí. Aí a pergunta fica, até onde é confiável? Eu fico um pouco pé atrás com esse tipo de gente. Que denuncia depois que fez parte ali, foi beneficiado com tudo, mas aí, por talvez alguma desavença boba, começa a denunciar e falar mal do cara. Mas até onde é verdade que ele tá falando? Seria interessante colocar os dois aqui no Eu Acredito Podcast. Venham no Eu Acredito Podcast, nós estamos esperando Leonardo vocês. E o Fábio, parece que o nome dele também é Fábio, desse obreiro aí que denunciou. Colocar aqui e conversar, entendeu? O que aconteceu? Frente a frente, né? Pra gente saber mesmo. Colocar um detector de mentiras aí, um e outro, para saber. O povo ia se escandalizar muito mais. Mas é assuntos, de fato, que acontece que precisa ser exposto. Eu concordo com o senhor, as heresias aceitas, o que é errado. A gente não precisa ocultar, mas só porque a igreja precisa estar abafado, precisa estar oculto. Não, a própria Bíblia diz, não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. E existe hoje, Fábio, tocando esse assunto, se a gente mudar por Oriente Médio, existe um pastor judeu nos Estados Unidos que ele tá amparando membros de pastores abusadores. E eu vi um podcast dele, assombroso, assim. Por quê? Porque o sistema se defende. Se defende, né? Então, assim, teve um escândalo gigantesco na América, todos os grandes pastores defenderam o pastor e ninguém se compadeceu da vítima. E a vítima estava falando a verdade, que não tinha sido o primeiro caso e tal. Então, assim, existe hoje, dentro dessa questão dos líderes abusadores, né? Tem. Mas existe o abuso de autoridade e o abuso de assédio sexual, tudo, né? E isso envolve tudo. E aí você vê que a pessoa ela fica totalmente, além de ter sido abusada, escravizada, refém de um sistema que ela não consegue sair. Então tem muita gente... E qual é o perigo da religiosidade? Não, mas se eu sair da igreja, Deus vai pesar a mão. A Bíblia diz, Apocalipse 18:4, sai do meio dela, povo meu, para que não seja cúmplices dos seus pecados. Então, se você está dentro de um sistema que está corrompido, da cabeça, lá do altar à porta, corra dele.
É que aí já se tornou a grande Babilônia, né? Aí tem que correr. Existe muita gente boa que foi abusada, tanto na questão do lado carnal, como mentalmente, que estão aprisionados a sistemas religiosos falidos, que não crescem, não desenvolvem, não têm uma vida cristã, estão se alimentando de veneno, né? E estão presos ali, não conseguem sair. É incrível. Né? Infelizmente. É incrível, porque é o sistema. É que cria raiz também, né? Você cria raiz. Às vezes a pessoa até quer mudar, mas sabe que mudança, medo, a mudança infelizmente. Falando dessa questão de abuso de autoridade aí, existem lideranças que não permitem nenhum membro visitar outra igreja. Existem membros, eu tenho um caso no meu canal que o pastor fez o obreiro fazer um juramento em cima da Bíblia que ele não iria ouvir mensagem de nenhum pregador mais além do altar da igreja dele. A gente ri assim, mas é mais comum do que nós pensamos. E o povo obedece. Por causa da não toquei os ungidos, né? E aí entra isso aí. Daí não denuncia, não fala, não... E o sistema se blinda. Existem muitos casos no Brasil de escândalos que você vê que o sistema abraçou, colocou debaixo, o camarada continua com a vida como se não tivesse ocorrido nada. E as pessoas que foram feridas se foram e ninguém está nem aí para essas almas. Defende o agressor, né? Defende o abusador. Ele se defende. O agressor é protegido enquanto a vítima pode... É destruída. Se torna um bode expiatório. Um destruído destrói muito. Um ferido fere muito, né? Então essa situação aí do dia é mais recorrente do que nós imaginamos e infelizmente também está no meio gospel. E aí entra essas questões, existe muita coisa que está no nosso meio, muita gente quer fazer vista grossa, né? A gente sabe de eventos do Brasil que existe todo um sistema para você entrar, né? Existia, né? Vamos dizer que existia. Então, existe coisas que são absurdas, né? Então, a gente vê que quando você puxa um assunto desse, você vê que está em todo lugar. Só que o povo faz vista grossa. Agora, a questão de destruir ele, eu acredito que tem o envolvimento da política, que é para destruir mesmo os democratas através dele, e a mídia está dando voz a isso. E existe a questão de ele... Outros dizem que ele estava ameaçando muita gente. E aí chegou em pessoas que ele não devia ameaçar. Eu vejo que as pessoas... o sistema estão mostrando que quem manda não quer que ninguém seja exposto. Ô, pastor, eu vejo as pessoas falando sobre pessoas muito poderosas, gente poderosa. Quem seria... Eu tenho essa dúvida, cara. Eu ia fazer essa pergunta. Outra coisa também, as pessoas sempre falam sobre Illuminatis. O que é de fato Illuminatis também? Entendeu? Que fica um pontinho de interrogação. Por exemplo, você fala de pessoas poderosas. A gente pensa nessas que já são vistas. E eu sei que existem pessoas extremamente poderosas que o rosto dessas pessoas nunca foram mostrados assim. Não estão na mídia. As pessoas mais ricas do mundo não estão na Forbes, né? O que eles mostram na Forbes é o que eles querem que você acredite que... Então não é o Elon Musk o cara mais rico do mundo hoje? Com certeza não. Hoje, por exemplo, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita é 1 trilhão. Fora o patrimônio, né? Os maiores palácios do mundo árabe é dele. Ele tem o maior palácio da França. Então, assim, quando você vê patrimônio, daí são riquezas que ultrapassam 10, 15, 20 trilhões. Então, o Elon Musk vai chegar a 1 trilhão agora. 1 trilhão agora, então. Ele não é. Você está entendendo? Aí você tem a família Rothschild, né? Que é dona do Banco Mundial. É dono do Banco Mundial. Então, o sistema financeiro está na mão de uma família. Ontem ainda eu falei isso na live. Quem é dono do Banco Central do Brasil? Não é o Brasil, é o Banco Mundial. Para o Brasil imprimir dinheiro aqui, ele tem que pedir permissão. E se imprimir dinheiro, quem paga a impressão de dinheiro é o povo, através da inflação. O dinheiro é um rio que volta para o mar, e o mar é o Banco Mundial. E quem manda no Banco Mundial, o Federal Reserve dos Estados Unidos, não é do governo americano, é do Banco Mundial. Então, é uma agência de um banco. Então, que fabrica dinheiro para endividar um país. Então, e daí, quando você olha para isso, você fala, não, mas se existe uma família que é dona de todo esse dinheiro, quem é que manda mesmo? Num país, num parlamento? Ou eles fazem, né? É que nem muita gente fala, eu sempre digo,
Alexandre de Moraes tem que ser preso, Alexandre de Moraes não é ninguém. Alexandre de Moraes é um testa de ferro que está fazendo o que tem que fazer. E quando ele cair, tem 9 pronto para assumir o posto dele. Então, o Alexandre de Moraes ele só obedece o que é mandado. Existem coisas que são dele, que é decisões dele, mas ligado ao porquê que ele foi colocado naquele posto. Essa questão dele só obedece. Há uma ordem para ele fazer o que ele faz ou ele é manipulado Não. de forma intencional a fazer o que faz? Ele faz porque alguém fala assim, Alexandre de Moraes tem que fazer isso ou existe uma manipulação que ele também é inocente nisso? Não, ele foi colocado ali para fazer isso. Então ele sabe. Ele tá ciente. Quem é o cara mais temido na política no Brasil hoje? Vocês sabem? O próprio Moraes, né? Não, é Michel Temer. Verdade. Quem é que colocou Alexandre de Moraes? Michel Temer. E Michel Temer é um agente iluminado do Brasil desde a década Já ouvi de falar 80. disso aí, cara. É porque Que ele é muito poderoso. Foi ele que calou o Bolsonaro, né? Sim, e quem é que resolveu todos os problemas do Bolsonaro? Temer. E até hoje a gente fica... Temer é o vampiro. Tem aquele político mentiroso, teve um filme no Brasil, que aparece um vampiro. Sei. Candidato honesto. O candidato honesto, o vampiro é o Temer. Porque Quando até ele hoje... aparece, e é os bastidores da política brasileira aquilo ali. O Michel Temer apareceu, o povo estremece. Que é ele que comanda. Agora, quem é Temer? Temer é o agente do governo mundial no Brasil. Porque fica um questionamento até hoje. Bolsonaro, naquele 7 de setembro, estava decidido a fazer alguma coisa com a autorização do povo. O que foi que o Temer falou no ouvido do Bolsonaro? Aí, olha só, não. Que calou o homem. O problema é isso. Quem é que teve... O Bolsonaro teve que mandar o avião presidencial buscar Michel Temer em São Paulo para resolver o problema em Brasília. E ele chegou e resolveu. Acabou tudo. Rapaz. E quem é que colocou Alexandre de Moraes? Michel Temer. Que é o que manda na política. Ele é o mais temido na política. Na política hoje. Tem moral, tem peso. Mas há quem diz aí que ele é satanista, né? E aí entra essa... Ele é maçom. Isso declarado. Tem vídeo dele aí elogiando o dia... parabenizando os maçons no Brasil e tal. E maçonaria é sociedade secreta. Sociedade secreta é o início dos Illuminati, né? O início da reunião de 1970 na Baviera são de francos maçons que tinham um plano de domínio global. Então, aí você pega a origem, tá baseado na maçonaria. Mas isso também, pastor, tudo isso que a gente está falando aponta para o fim. Sim. Né? Para a escatologia bíblica. Tudo isso, o aumento da imoralidade, aumento da tecnologia e tal. Guerra, como está havendo agora em Israel, no Oriente Médio, né? O Irã atacou Israel. Tudo isso, de fato, é Deus, mais uma vez, através desses acontecimentos, falando para a sua igreja? Isso. A gente tem que analisar, né? Nabucodonosor foi chamado do quê? Meu servo. O que Nabucodonosor fez? Destruiu Jerusalém e levou o povo cativo. Por que Deus chamou de meu servo? Porque Nabucodonosor obedeceu o que estava escrito. Jeremias tinha profetizado que o povo seria levado 70 anos. Então, assim, o que ele obedeceu? O que estava escrito na palavra. Isaías 45, Isaías chamou Ciro pelo nome. Ciro não tinha nem nascido. Vai libertar meu povo. Quer dizer, Ciro se tornou rei da Pérsia e libertou Jerusalém do cativeiro babilônico. Então, veja, quem é hoje todo o sistema, quem é a indústria da música, a indústria do filme, da novela, quem é o John Biden, Xi Jinping, Vladimir Putin, Lula, são servos de Deus. Por quê? Aí tu quebra. Porque eles só estão trabalhando para o cumprimento do que está escrito. Não tem outra. Então, eles estão obedecendo o que está escrito. Inconscientemente. Os poderosos do mundo, de alguma forma, estão obedecendo o que está escrito. Então, assim, existe uma profecia liberada que vai se cumprir, que é a manifestação do anticristo, é o juízo de Deus por causa de todo esse pecado, e o reino milenial está eterno. Então, assim, existe uma sequência. E quem são eles? Servos de Deus. Por quê? Porque eles estão sendo agentes para cumprir
o que está escrito na Bíblia. E isso de forma inconsciente. De forma inconsciente. Eles achando ou até consciente. Eles achando que estão colocando os planos deles em prática, na verdade estão obedecendo a Deus. Que nem a gente falou aqui, armas de mudança climática. Aí você diz, mas Deus está no controle. Jesus sabia que eles iam criar armas? Sabia. Lucas 21, 25, Jesus diz, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Aí Jesus diz assim, na terra haverá angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Daí você vê toda a natureza envolvida em 2 versículos. Sol, lua, estrela, terra e mar. E isso só através de uma mudança. Porque se a ordem permanecesse sem o pecado e sem a manipulação humana, a terra não seria destruída. Não passaria pelo juízo. Romanos 8, 22 lá. Toda a criação geme, está com dores de parto. Então, a natureza ela aponta para o juízo de Deus. Houve uma manipulação, vai vir a ira e depois o reino milenial vem a restauração. Então, existe algo que nada pega Deus de surpresa. Então, está se implantando uma ordem. Vamos entrar no Oriente Médio? Sim. Por causa do horário. Vamos lá. Aí você vê Israel lutando contra o Irã. Né? É profético? É profético. Quem é o câncer do Oriente Médio? Que impede o desenvolvimento que eles querem. É o Hamas, o Hezbollah, os Houthis, que é financiado pelo Irã. Então, a quebra do Irã, tirando a força do Irã, quem vai assumir o protagonismo no Oriente Médio é a Arábia Saudita. Nisso aí, a Arábia Saudita vai assumir. Assume e vai dominar a Jordânia, que é responsável pela mesquita de Omar, que é o lugar mais sagrado do mundo, o local do templo de Salomão. E foi o início dessa confusão toda que já está mais de um ano, né, agora, Dia né? 7 vai fazer um ano. Vai fazer um ano agora. Então, né? assim, existe árabes comemorando a morte do Salmão, que é o líder do Hezbollah. Então, árabes e iraquianos comemorando. Existem festas deles comemorando a destruição do Hezbollah e do Hamas e dos Houthis e do Irã. Então, Israel não vai parar. Israel vai até o fim agora. Veja, hoje matou mais um, né? Foi na Síria, ontem, né? Teve mais um líder do Hamas que foi morto ontem na Síria. Foi destruído o prédio. E aí vocês têm que entender, todos têm que entender o seguinte, Israel não está matando civil. Então, por exemplo, a comunicação, o Mossad estava monitorando toda a comunicação do Hezbollah. O Hezbollah descobriu. Aí eles compraram os BIP, aqueles BIPzinho antigo. Israel ficou sabendo de onde vinha, de Taiwan. A Mossad foi lá e colocou 3 gramas de explosivo. Israel mandou uma mensagem, destruiu toda a comunicação do Hezbollah, numa mensagem. Israel foi atacar o Líbano. Israel mandou uma mensagem para todo cidadão, para todo civil que estava perto de bomba e míssil sair fora. Saiam que vai ser atacado. Então, quer dizer, qual país no mundo avisa civil para sair do local que vai ser atacado? Nenhum. Então, mas Israel sabe onde está. Só Israel que a vai mídia está destruir. pintando um Israel sanguinário, né? Que é a ideia do caos pela ordem, né? Colocar Israel como o patinho feio da história. Mas isso aí está fortalecendo a Arábia Saudita, esses ataques? Essas mortes está fortalecendo a Arábia Saudita. E depois a Arábia Saudita vai se voltar contra Israel? Não. A Arábia Saudita já assinou o acordo abrâmico de Jared Kushner. Eles assinaram. Já assinaram. Então, veja que hoje existe árabes pousando, existe avião pousando isso era impossível. Depois do pacto, existe judeus entrando na Arábia, existe árabes entrando em Israel. E o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, a mãe dele é judia. Já existe muitos estão dizendo que ele estão dizendo, né? Que pode ser o anticristo. E o Jared Kushner, que é o genro de Donald Trump, que é o responsável pelo acordo de paz, ele falou que depois do acordo de Abraão, a morte do líder do Hezbollah foi o dia mais importante do mundo, para que o acordo continue. Então, assim, o enfraquecimento do Irã, que é o que vai acontecer agora, traz o acordo de paz, que vai dar a liberdade de Israel construir o terceiro templo. Meu Deus. E isso aponta para o anticristo. Para a volta de Jesus.
E aí, o que muita gente precisa entender, né? 2022, né? Eu não estou datando nada aqui, tá? Vai acontecer. Mas 2022 chegou as novilhas vermelhas, de números 19 em Jerusalém. São 6 novilhas. O sacrifício da novilha vermelha, essa é o 10º sacrifício. Então, se você ler números 19, você vai ver que a ovelha ela era toda queimada, a cinza misturada com água, e a primeira cinza que eles usavam era para a purificação do templo. E essa novilha vermelha ela não existia no mundo. Israel estava à procura desde 1948 da novilha vermelha. Que a novilha vermelha não pode ter um pelinho branco ou um pelinho preto. Ela tem que ser toda ruiva. E a novilha vermelha chegou em 2022. O prazo, né, talvez elas possam gerar mais novilhas vermelhas, mas o prazo do sacrifício dessas novilhas, ela não é a novilha que vai ser sacrificada no templo. Ela vai ser sacrificada para purificar o local do terceiro templo. Rapaz. E o prazo da morte dessa novilha é 2025, ano que vem. Caramba, tudo está acontecendo e a gente não está percebendo, então. É algo que está diante dos nossos olhos. Né? Hoje, muita gente não percebe, mas é profético o que está acontecendo. E outra coisa muito importante, né, para falar sobre esse assunto é que com Israel não vai acontecer nada. Israel está sendo guardado e protegido por Deus. Então, muita gente tem pregador que chama Miguel. Não, Miguel não é um desocupado. O arcanjo Miguel, ele não sai de cima de Israel. Você viu agora, né? Alguns dizem 500 mísseis, outros 200, outros 180 mísseis. Mísseis gigantescos foram caindo. Né? Nós temos o domo de ferro, né? Que é a proteção, mas existem mísseis que são derrubados pelo próprio Deus. Teve um míssil hipersônico que foi lançado, que foi destruído. Eu gostei de uma fala de um pastor que eu ouvi, que ele disse que nunca entendeu aquele versículo da Bíblia que dizia que Israel teria paz em meio às guerras. Até ele ir a Israel. Ele foi em Israel durante uma guerra, e aí ele estava numa sorveteria, aí houve um alarme dizendo que haveria um ataque contra Israel. Aí ele começou a ver, assim, no alto, os mísseis. Isso. Ou seja, ele estava tendo uma guerra, mas o povo estava vivendo uma vida normal dentro de Israel. Ou seja... Outra coisa, né? Isso é muito importante a gente frisar. Eu tenho batido muito nessa tecla, que é o seguinte. Pergunta para um judeu agora se ele quer sair de Jerusalém. Não quer. Não quer. Por quê? Porque todos os judeus estão indo para Jerusalém. E isso que eu queria ver na igreja. Porque qual é a expectativa dos judeus dessa geração? É ver o Messias entrar em Jerusalém. Porque eles estão prevendo o cumprimento profético do Messias. Na expectativa que o Messias vai vir. E uma das falas que mais me chamou a atenção foi a fala do Milei, o presidente da Argentina. Esse me chamou a atenção, porque Milei foi lá no Instituto do Santo Templo e ele falou: eu verei com os meus olhos o templo erguido em Jerusalém. Meu Deus. Então, assim, o templo é o início do totalitarismo, né? Do sistema do anticristo. Então, assim, quando você olha para o cenário que está em torno da destruição do Irã, é para a Arábia Saudita se tornar a potência, e essa potência vai trazer, segundo eles, né, muita riqueza e prosperidade para o Oriente Médio, e vai selar uma paz com Israel. E aí existe outra... Olha como tudo está interligado. A Arábia Saudita e o Emirados Árabes e até o Irã, né, que está sendo enfraquecido, faz parte do BRICS, que é a nova ordem mundial. O BRICS, que é a China, a Rússia, a Índia, o Brasil, a Arábia Saudita, Emirados Árabes, o Irã, é o novo sistema do governo mundial. A América já está destruída. E o Brasil está incluído? O Brasil está incluído nessa nova ordem. Então, assim, a China é o modelo do mundo. Então, com todo esse protagonismo entre a Arábia Saudita assumindo, a China automaticamente está influenciando por trás tudo o que está acontecendo. A tecnologia da China é um absurdo, né? Então, você quer hoje olhar para o mundo daqui a poucos anos, eu não vou dizer... vamos colocar 2030, que é o ano que todo mundo está colocando aí, olhe para a China. O fim do dinheiro físico, o Brasil está testando o Drex agora, esse mês,
e 2028 ele entra em ação, né? O Drex seria o O dinheiro... dinheiro digital. O Drex, o presidente do Itaú falou, a entrevista do presidente do Itaú é uma das mais esclarecedoras, é um dos presidentes do Itaú. O que o Drex vai fazer? Ele falou, se o Drex fosse na pandemia, o Drex iria limitar a compra para 5 quilômetros da sua casa. Ia determinar o que você iria comprar. Então, quer dizer, quem tivesse dinheiro na pandemia, ninguém estava aceitando dinheiro físico na pandemia, já foi um teste. Sim. Porque o dinheiro podia conter vírus. Transmitia, né? Agora imagine, você tem dinheiro e o teu banco só limita você comprar comida 5 quilômetros da sua casa. E aí o Drex, por exemplo, o Bolsa Família. O Bolsa Família, agora, o governo já vai começar a usar agora, por causa que perdeu 3 bilhões para o jogo de azar, né? Para as bets agora. 3 bilhões em setembro foi gasto em bets do Bolsa Família. Então, o que o governo fez? Está passando o pente fino nas bets e todo o dinheiro do Bolsa Família agora só vai ser para comprar comida, pagar água, luz e gás. Ou vale gás vai ser somente por gás. A pessoa não vai conseguir usar esse dinheiro para pagar ônibus, comprar roupa, nada. Então haverá um controle financeiro, o dinheiro realmente. vai ser controlado por quem? Pelo governo. E se eles conseguem fazer isso com um grupo, eles conseguem fazer isso com todos. E na China já é assim. Na China todos são pontuados. Quem tem pontuação baixa não recebe crédito social. Não recebe o dinheiro. Não tem acesso à finança. Não tem acesso a viagem fora da cidade, viagem fora do estado. Então, eles vão limitando a pessoa dentro de um controle. Ou você se submete ao controle, ou você não vai fazer parte do sistema. E aí eles vão isolar, e aí existe toda a questão. E você só tem uma visão dessa na grande tribulação, que é Apocalipse 13. Fez que a grandes, ricos e pobres, livres e servos, seja posto um sinal, para que ninguém possa comprar e vender. O fim do dinheiro físico é o controle do governo. E o controle do governo, ou você se submete totalmente ao que o governo quer, ou você não vai poder comprar e vender. Terrível. Ô, pastor, mas nesse posicionamento aí, o senhor acredita que nós iremos, como igreja, entrar na grande tribulação ou nós seremos arrebatados? O senhor acredita que isso está apontando já para nós entrarmos na grande tribulação ou para o arrebatamento da igreja? Então, eu sou pré-tribulacionista, né? Por mais que eu tenha aquela já falei aqui, volto a falar, a minha visão sobre a volta de Jesus não é quando ele vem, eu preciso estar pronto para a sua vinda. A gente tem o caso do Wesley lá, que caiu do telhado com 50 anos de idade e morreu. A gente não sabe o dia da nossa morte, muito menos o dia da vinda. Então é melhor eu andar pronto, né? Do que esperar o acontecimento, né? Do que esperar o acontecimento. Que é o andar pronto, na minha visão, é ter minha consciência limpa e preservação do Espírito Santo. Não existe dificuldade de me entender. A minha consciência é meu maior patrimônio. Se eu estou em paz, não importa o que você falar, o que você achar, eu estou em paz com Deus. E eu ter uma comunhão com o Espírito e estar subindo o seu Espírito, eu estou pronto. Então, assim, não existe dificuldade em entender essa questão. É as pessoas que querem complicar. E isso é melhor do que ser pré, mid ou pós, né? Mas a minha visão, eu não consigo ver o governo do anticristo na Terra com a igreja aqui. Eu não tenho nenhuma... É uma tese que eu defendo. Por quê? A agência, o governo mais poderoso do mundo hoje é a igreja. Não tem outro. E a igreja não é um CNPJ, não é uma denominação. A igreja é os que foram tirados e estão olhando para o céu e eu quero o céu, eu quero viver para ti, quero te obedecer. Aqueles que estão dentro do reino de Deus. O diabo não consegue destruir a igreja. Então, o que Jesus disse quando ele fundou a igreja? Mateus 16, 18. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja é o único reino. Veja, a América está sendo quebrada. Agora, a América vai ser destruída. 2025, todos verão a América sendo vai ser destronada mesmo. Então, assim, a América está caindo, a Europa, a França caiu, o Reino Unido caiu, o Império Romano caiu, a Babilônia caiu. A Europa caiu. Mas a igreja, desde da sua inauguração, que foi no Pentecostes, ela está de pé e ela vai permanecer de pé até o arrebatamento. E com um poder, um governo desse tão poderoso da terra, o anticristo não tem poder. Uau. Ele não tem como governar. Então veja que Apocalipse 19, 7,
existe uma batalha no céu. Aquela batalha no céu na escatologia, tem muita gente que acha que é a queda de Lúcifer. Mas não é. Lúcifer cai, a estrela d'alva cai no verso 3, que ele arrasta após si a terça parte. A batalha que há no céu em Apocalipse 19, 7 é Miguel com o dragão. Então, isso é uma tese teológica minha, tá? Mas você pode estudar. Você vai ver lá que Miguel desce e lança o dragão na terra. Na minha visão, aquele momento ali é o dia do arrebatamento. Aquela batalha. Quando o dragão é lançado na terra. Por quê? 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo. Só tem um arcanjo na Bíblia, Miguel. E por que Miguel aparece no dia do arrebatamento? Por causa dessa batalha. Então imagine que essa garrafa é a igreja, Jesus está aqui. A gente está subindo. O diabo ele não governa na terra. Principados, potestades, dominadores. Então veja bem, o mundo espiritual vai se levantar contra a igreja. É essa visão que João está tendo. Miguel aparece e ele pega o dragão e joga na terra. Daí o diabo vem para a terra. E eu já vou explicar. Porque na tribulação e na grande tribulação é uma tríade. O anticristo, o falso profeta e o dragão. É uma trindade. O diabo imita Deus em tudo. Quando o dragão cai na terra, Apocalipse 12, 12 diz assim: festejai os céus e vós os que neles habitais. A igreja vai estar nas bodas do Cordeiro. Mas lá está dizendo assim, ai. O ai é juízo. Ai dos que habitam na terra e no mar. Terra é Israel e mar é as nações. A Bíblia está dizendo, ai dos que habitam em Israel e ai dos que habitam nas nações. Porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Meu Deus do céu. O diabo vem para a terra. Aí sim vem o anticristo. Apocalipse 13, 1 e 2. O que João viu? Uma besta emergir do mar. Mar no Apocalipse é as nações. A besta emerge do mar. Ela tem 7 cabeças, 10 chifres. Versículo 2 de Apocalipse 13. A besta que viera semelhante ao leopardo, império grego. Apocalipse 13, 2 é Daniel 7. Que é as feras que representam os 4 impérios globais. Aí olha o que diz lá. A besta que viera semelhante ao leopardo, império grego. Pés de urso, medo-persa. Boca de leão, babilônico. A besta tinha 10 chifres e não tinha como descrever a besta. Quando a besta surge, porque o anticristo ele vai ter a influência da Babilônia, dos medos e persas, do grego e romano, todos os impérios globais vão estar influenciados no governo do anticristo. Aí veja o que vai acontecer. Quando surge a besta, o dragão para, o diabo para diante dele e transmite para ele o seu trono, o seu poder e grande autoridade. Somente quando a igreja sobe, Miguel, né, lança o dragão na terra. Veja, a igreja não vai estar mais aqui, a igreja vai estar em festa. A voz que João ouviu foi, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu. E aí haverá uma... Agora imagine, eu sempre imagino isso aqui, que com o diabo nos ares já está difícil. Imagine com ele na terra, a ação dele vai ser na terra. E ele vai dar o seu poder ao anticristo. Isso é forte demais. E está na Bíblia. Tem um ponto interessante aí. O diabo vai dar o seu poder ao anticristo. O que seria o anticristo? Uma mensagem, uma pessoa, um governo. Ele é um ser humano mesmo. Porque tem essas dúvidas. Hoje existem 2 ferramentas do anticristo, né? A tecnologia quântica e a inteligência artificial, né? Então, assim... imagine que eu, na minha visão, é um líder, é um homem, né? Os judeus, nós cristãos esperamos a vinda de Cristo para arrebatar a igreja ou para governar no milênio. Os judeus e os muçulmanos esperam o Messias, né? Então, um falso Messias. E a Bíblia diz, Apocalipse 6, verso 1 e 2, né, que o anticristo, ele vem montado num cavalo branco. Então, ele vem trazer uma falsa paz sobre a terra. Só que toda essa teia de tecnologia... A IA, né, a inteligência artificial, ela é a onipresença satânica. Então, hoje, tudo que a gente faz é rastro, né? Você anda com o celular no bolso, você está deixando um rastro de tudo que você fez durante o dia. E a tecnologia quântica é espaço e tempo, né? Você vê que, através de chip implantado hoje, eu não sei se vocês viram isso, eles conseguiram ler pensamento. É aí que eu digo que a gente está chegando num limite, que o diabo está ultrapassando limites, né, que só pertence a Deus.
Então, eles implantaram o chip, aí eles colocaram uma tela de computador conectado à mente da pessoa, e o que a pessoa estava pensando começou a ser desenhado. Loucura. E isso só que a gente não dizia assim antigamente, ó, você tem que orar em silêncio porque o diabo não O diabo não ouve. Só que através da tecnologia agora ele vai entrar nos Então nós estamos chegando no limite do que é permitido. E aí que aí. Deus vai atravessar. E por que Deus destruiu a terra nos dias de Noé? Corrupção genética e espiritual. Então você vê que os filhos de Deus lá se deitaram com os filhos dos homens e veio os nefilins, né, que foi os... Ali na minha visão não é anjo, mas foi a descendência de Sete que se corrompeu com a descendência de Caim. A corrupção genética e a corrupção espiritual. Jesus disse que a vinda dele seria como nos dias de Noé. Então nós estamos caminhando para o transhumanismo, corrupção genética, que é o homem conectado às máquinas, e existe muita coisa nesse assunto, e a corrupção espiritual está geral. Então, como foi nos dias de Noé, será na vinda. Tem aquela situação que a gente tratou no outro podcast, do implante também de cabeça, né? Sim, é transplante de cabeça, né? Que é a imortalidade ou a eternidade, né? Que eles querem que a pessoa continue existindo. Só que através hoje, essa geração, se Jesus não voltar, ela não morre mais na próxima. Por quê? Porque tu, desde de neném, olha só, desde tu tá dizendo que essa geração vai ficar imortal se Jesus não voltar? Eu vou explicar isso aqui. Desde neném, a criança já está conectada à tela. Então, se o corpo dela morrer através da inteligência artificial, eles conseguem criar um avatar semelhante. É só colocar num corpo e vai agir igual a criança agia dentro do comportamento dela na tela. Isso já é uma realidade, o grupo Meta está fazendo isso através já tem isso, né? Isso. Eu esqueci o nome, metaverso, né? Então, você está sendo escaneado. Isso. Eles escaneiam o teu comportamento a vida inteira e conseguem... No Meta já existe uma empresa que criou. Então, por exemplo, teu pai morreu e você quer que teu pai exista no mundo virtual. Então, você paga para a empresa, eles pegam todo o rastro do teu pai, foto, vídeo, e-mail, tudo que tem na internet, e eles criam o avatar. Aí você coloca o óculos, entra lá, o teu pai vai estar lá. Você vai poder almoçar com seu pai, conversar com seu pai e vai aparecer que é o seu pai. Isso já é real. Eles mostram, vamos lá, o Ronaldo Fenômeno mais novo com o Ronaldo hoje. Pô. Eles se entrelaçam, entendeu? Sim. Então, essa geração ela é imortal. Já. Dentro desse, o corpo morre. Pode ir pro inferno. Mas a memória... Pode continuar existindo. Meu Deus do céu, que absurdo. Pastor, a gente conclui o assunto, mas, antes de tudo, a igreja estará no céu, mas haverá pessoas aqui na terra e também os judeus. Essas pessoas aqui na terra serão os gentios e também os desviados, os afastados, né? Há uma polêmica em volta disso aqui. Na grande tribulação, haverá salvação apenas para os judeus ou para os gentios e os afastados também terão oportunidade de salvação? Todos serão salvos. A Bíblia é toda salvífica, né? Não existe nenhum... A Bíblia ela é a salvação, né? Não existe exclusividade dentro desse contexto do juízo de Deus, né? Todos que não aceitaram a marca da besta e se submeteram ao império do anticristo serão salvos. Se eles viverem até o Armagedon, eles entram no milênio, né? E se morrerem, eles ressuscitam. Apocalipse 20, verso 4. Eles vão ressuscitar. Os que morreram pelo seu sangue, que não se submeteram ao império da besta, o que é os desviados e aqueles que creram na palavra depois que a igreja foi arrebatada e não se submeter ao governo do anticristo, eles vão ressuscitar. Só que os mártires, eles estão... Vamos colocar só Apocalipse 6, verso 8. Quando a visão foi que existia uma multidão debaixo do trono, e ali são os mártires que vieram da grande tribulação. E eles dizem a Cristo: até quando não julgas o nosso sangue e dos que habitam sobre a terra? Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? Que eles não foram salvos pela graça. Porque nós somos salvos pelo nosso sangue ou pelo sangue de Jesus? Pelo sangue de Jesus. Então, eles estão pedindo a vingança pelo seu sangue. Porque eles morreram por amor à palavra e ao testemunho. Só que, veja, eles vão permanecer debaixo do trono até o final da grande tribulação. Eles ressuscitam em Apocalipse 24, no milênio. E vão entrar no milênio. Agora,
os que morrerem na tribulação não têm galardão e não participam das bodas do Cordeiro. Mas aí também será um processo doloroso para ser salvo, né? Sim, aí se você estudar sobre os mártires, né, os que já morreram e morrem por amor ao evangelho, na grande tribulação vai ser muito pior. Será uma tortura terrível. Eu digo assim, quem vai denunciar vai ser a própria população que vai estar sujeita. A gente teve um teste disso na pandemia. Quem não estava usando máscara era denunciado. Em Florianópolis, os vizinhos começaram a denunciar quem estava recebendo muita visita. Então, veja, a mente da população mundial está tão programada para se submeter a um sistema que ela vai denunciar quem não faz parte do sistema. Então, está tudo interligado, né? E hoje, através dos satélites Elon Musk, acabou. A Terra está sendo monitorada 24 horas por dia, né? Você vê que quando o Bolsonaro trouxe o Elon Musk, foi aceito os satélites da Tesla, que está a maior polêmica agora, a Polícia Federal usa os satélites da Tesla para monitorar o Brasil, principalmente a Amazônia. A CIA e o Pentágono usam os satélites da Tesla. Então, assim, é um monitoramento 3D. Aí tem muita gente, aí voltando lá, por exemplo, judeu não quer sair de Israel. Agora tem um monte de crente dizendo, não, vamos se preparar para o Apocalipse, vamos preparar uma mochila, vamos comprar lanterna, vamos comprar vela, vamos armazenar comida para fugir. Você não vê judeu querendo fugir de Jerusalém no meio de uma guerra. Mas você está vendo um monte de crente viajando, querendo fugir da tribulação, querendo escapar de algo que possa acontecer. No período do anticristo, não tem como escapar. Não tem como. Eles encontram uma pulga. Não tem como. Se a pessoa ali usar a energia, ela vai ser encontrada. Dentro da sua visão e percepção, o que está faltando para o arrebatamento da igreja hoje? Eu sempre preguei, né? Hoje, eu digo assim, a gente tem uma pregação que é muito pregada errada. As pessoas dizem, não, Jesus não vai voltar agora, porque o evangelho precisa ser pregado no mundo todo para Jesus voltar, né? Primeiro que você não tem nenhum versículo na Bíblia que diga que o evangelho precisa ser pregado para Jesus voltar. Mateus 24:14 fala do reino milenial, que lá está dizendo bem claro, e este evangelho do reino será pregado em testemunha de todos os povos e todas as gentes, então virá o fim. O evangelho do reino é no reino milenial, né? Então não é para agora. Não existe. Uma prova disso é Apocalipse 14:6. Veja bem, o período Apocalipse 14:6, nós já estamos na grande tribulação, e aí vem um anjo com o evangelho eterno para pregar para todo povo, tribo, língua e nação. Se o evangelho foi pregado para a igreja ser arrebatado, porque um anjo vai pregar para todo tribo, para todo... É um anjo mesmo que vai pregar, com o evangelho eterno. Para todo povos, língua, tribo e nação. Vai ter que pregar de novo? E o anjo vai chamar o mundo ao arrependimento, porque vai vir juízo. Mais juízo, vem mais 2 ais depois deste ai. Então, assim, a questão do evangelho do reino é milênio. Jesus não disse que ele só voltaria quando o evangelho fosse pregado no mundo todo. Então, isso já coloca por terra um pensamento de muito tempo. Principalmente no meio pentecostal. Porque todo mundo, não, Jesus não vai voltar agora, porque tem muita gente que não foi evangelizada, tem muitos povos não alcançados, e tal. Não, o evangelho ele já está presente em todo mundo. É outra coisa. O que é um povo não alcançado? É um país que somente 2% é cristão. 2% de uma nação. Isso é um povo não alcançado. Não existe nenhum país no mundo hoje que não tenha alguém cristão lá dentro. Ouvido falar de Jesus. Então, o evangelho está presente no mundo todo. Então, aí coloca outra coisa por terra. Outra coisa que muita gente diz, não, Jesus não vai voltar agora porque haverá um avivamento mundial e haverá um derramamento do Espírito e um monte de gente vai correr para a igreja. Não tem avivamento mundial na Bíblia. Não tem. O único avivamento mundial que haverá na Bíblia será no milênio, que será o derramamento do Espírito. E o conhecimento do Senhor será pleno sobre toda a terra. Então não haverá esse batismo de arrependimento mundial? Não. Eu uso sempre a pandemia. Você foi proibido de ir para a igreja. Você não pôde celebrar a Deus. Você não pôde cear. Você não pôde ter comunhão com seus irmãos. O que é para a igreja fazer no momento que você foi proibido de servir a Deus dentro do templo?
Não era para ter um avivamento aí? Sim. O que mais os crentes ganharam na pandemia? Peso. Os crentes ficaram assistindo. Netflix, churrasco. Perderam a espiritualidade. E muita gente não voltou. Não voltou. Muita gente não voltou. Morreram espiritualmente. Então não era nesse momento para ter um avivamento? Era. E não teve. E todo mundo se submeteu a tudo que a mídia falou. Você tem que tomar, todo mundo saiu correndo tomar. Você tem que usar máscara, todo mundo saiu. Então, assim, ninguém raciocinou o momento que estava vivendo e todo mundo se submeteu à ordem de um governo mundial. Que a ordem foi mundial, a pandemia foi mundial e a pandemia foi de um teste do que será a grande tribulação. O cenário montado. E só foi... Vamos testar como é que esse povo se comporta. E como é que a humanidade se comportou? Obedecendo, submissão. Presidentes que não se submeteram. Morreram, caíram. Um dos presidentes que morreram porque não quis isolamento, não quis máscara e não quis aplicar injeção no povo foi o presidente do Haiti. Ele amanheceu morto. Ele não quis. E por ele não se submeter, e ele foi dando de frente com o sistema, amanheceu morto. Terrível. Então, existe uma questão... Daí, o que falta? Eu digo que, diante do que nós estamos vendo hoje, nada. Eu preciso, e aí vamos de novo, né? Para o que a gente já falou. Eu preciso aguardar Jesus como que se ele viesse agora. Todos os sinais, então, para a vinda de Jesus, para o arrebatamento, já aconteceram. Já está pronto. Tá. Encerrando aqui, pastor, vamos lá. O Danilo não está bem espiritualmente. Tá? Tem que ter. Está quase desviado. Mediante todos esses acontecimentos, qual seria o seu conselho e sua palavra para o Danilo? Eu sempre disse a todos, eu sempre digo, nunca deixe de estar diante de Deus. Né? Porque o que Deus não rejeita? Deus rejeita meu dízimo, Deus rejeita minha religião. A única coisa que Deus não rejeita é um coração quebrantado e contrito. Então, eu digo a todos, o que nós devemos cuidar é quando o Espírito Santo não me incomodar mais. É quando eu não sinto mais necessidade de buscar Deus, quando eu não sinto mais necessidade de estar na presença de Deus. Aí eu devo começar a me preocupar. Porque o que Jesus disse para Laodiceia? Quem dera se fosse frio ou quente. Porque é morno, eu vou vomitar. O frio no grego ali, ele é tremendo. O frio não é uma pessoa que não fala em língua, o frio não é uma pessoa que não profetiza, não é uma pessoa... O que é o frio? O frio é o estado de reconhecimento do seu estado de miséria. Então, se ele está fraco espiritualmente, há um resgate para ele, porque quando ele reconhece, eu preciso ressuscitar, eu preciso buscar Deus, eu não consigo viver sem a presença de Deus. Ele pode estar frio, mas ele reconhece. Aí tem o quente. O quente, eu sempre digo que o quente é aquele que não vive no meio da síndrome da multidão. O quente ele nunca vai se preocupar com quem vai pregar, com quem vai cantar. O quente quer viver para Deus. Então, o crente, ninguém prega, eu prego, ninguém ora, eu oro, ninguém evangeliza, eu evangelizo, ninguém faz, eu faço. Eu não vivo para o homem, eu vivo para Deus. O quente é o que está no reino. Sim. Aí o morno é aquele que o morno já não vê glória de Deus e não quer que ninguém veja. O morno tá lá, o drogado vem para a igreja, começa a orar, pregar, o morno vai dizer assim, isso aí é só fogo de palha. O morno não acredita mais no evangelho. Infelizmente. Então, se a pessoa ela tá fraca, mas reconhece, quem dera se fosse frio. Né? O frio é isso, é o estado de reconhecer. O problema é ser morno. O problema é cair no nível de uma incredulidade que você não ressuscita mais. Esse é o problema. Isso é triste e muitos têm caído nisso, né? Muitos. O arrebatamento aconteceu. Tem alguém agora procurando Deus, chegou nesse podcast porque ficou. Qual seria a sua mensagem para ele? Não se submeta ao sistema da besta, né? E busque a palavra de Deus, né? É outra questão, muita gente diz, e o Espírito Santo não vai mais estar aqui, né? E não vai estar. Eu acredito, né? Quem vai conduzir a igreja é o Espírito Santo. Então, o que vai acontecer? É a consciência humana. Por que não vingas o nosso sangue? É você ter consciência de que tem um Deus, né? Eu fiquei no arrebatamento. Ter consciência de que a palavra de Deus se cumpriu e que para você salvo hoje, você tem que morrer por causa dessa verdade.
Então, eles morreram por causa do testemunho que deram. E por causa da palavra do testemunho e do testemunho que eles deram. Então, assim, não se submeta a nada do governo mundial, é o governo anticristo. Mas eu vou morrer. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Se você morrer, você vai direto para debaixo do trono. E é melhor morrer debaixo e para debaixo do trono do que viver uma eternidade longe de Deus. E é muito importante entender isso aqui, que todos que aceitarem a marca da besta, todos que se submeterem ao governo mundial, todos serão mortos na batalha do Armagedon. De qualquer forma, será morto. Então, que seja morto salvo, né? Seja morto salvo. Essa é a questão. Veja que Apocalipse 24:6 diz lá que os mortos que não aceitaram a marca e nem adoraram a sua imagem. Então, só vai ser salvo quem não aceitar a marca e não adorar a imagem da besta, quem não se submeter ao governo da besta. Então, não se submeta de forma alguma. Mas eu prefiro que você venha comigo no arrebatamento. Pastor Carlos, muito obrigado. Deus abençoe. Mais uma vez por nos atender. Danilo. Danilo, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Léo. O Léo, Deus abençoe. A audiência aí, viu? Você que não conhece o pastor Carlos Cardoso, siga, se inscreva em seu canal, Instagram, PR. Carlos Cardoso. Carlos Cardoso. Todas as mídias é PR Carlos Cardoso. Todas as mídias. Cardoso YouTube, com Z. Cardoso com Z. E a gente vai nessa semana que vem, com a graça de Deus, estaremos de volta. Até mais. Fui escolhido para mudar essa nação. Eu